Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Novel, Herdeiro do Pecado, O Caminho da Linhagem Maldita, Volume 8, Capítulo 121, Ataque Demoníaco. De volta a Faelor, a paz dos Gênesis foi completamente quebrada. Formações de soldados avançaram profundamente nas planícies bárbaras, subjugando ou até mesmo exterminando qualquer um que ousasse se opor a elas. Richard não havia quebrado a matriz mágica que minava a origem do plano, então os bárbaros ainda estavam presos por seus grilhões. Eles poderiam facilmente chegar ao nível 13 ou 14 se fossem libertados. Mas a mesma raça que apreciara sua bondade décadas atrás era agora um inimigo ferrenho que só se rebelaria. Ele não tinha planos de aumentar seus problemas. Várias vespas gigantes transportavam mercadorias lentamente pelo céu, mas os drones operários ainda eram a principal força-tarefa. Milhares deles apoiavam uma centena de magos que se movimentavam nas profundezas subterrâneas, apoiando as tentativas de desvendar a gigantesca matriz construída pelo Senhor Abissal. O rio de energia original já havia sido desviado para um tanque próximo, e a colina que antes o bloqueava agora era substituída por um enorme castelo em construção. Estruturas defensivas estavam sendo construídas ao redor do antigo campo de batalha, preparando-se para o inevitável dia em que os demônios atacariam. Um dia, a superfície calma da passagem planar para o abismo ondulou repentinamente, chamas saindo de dentro enquanto enormes cascos negros saíam e pousavam no chão. Os cascos esmagaram um drone operário que corria pelo chão, mas a figura de 4 metros de altura que era seu dono mal percebeu quando ele passou. O recém-chegado olhou ao redor por um momento, respirando fundo antes de falar em abissal. Um pouco frio, mas nada demais. A aura do Lorde também se foi. O demônio estava prestes a explorar os arredores quando ouviu o som de metal atingindo a terra, virando-se e encontrando 20 humanos avançando em sua direção a cavalo. Ele bufou em desprezo, dando passos largos à frente para atacá-los, mas à medida que os dois lados se aproximavam a 100 metros um do outro, os cavaleiros de repente começaram a brilhar com energia. Dardos fortificados dispararam para o céu, mal dando ao demônio alerta tempo suficiente para bloquear sua cabeça e peito antes de atacarem. Bum! O primeiro dardo explodiu no braço, arrancando quase metade do membro, enquanto outros perfuravam profundamente o corpo. Uma sequência de explosões soou rapidamente, espalhando o corpo em polpa. O demônio superior evidentemente não fazia ideia do que eram cavaleiros rúnicos, tendo tentado se defender da saraivada de 2 esquadrões completos. Mesmo com um poder próximo ao de um santo celeste, isso resultou em morte instantânea. O que o demônio não sabia era que os trabalhadores corriam pelo local como sentinelas. Depois de esmagar o que pensava ser uma abelha até a morte, ele alertou o cérebro clonado, que imediatamente enviou tropas para a área. Mesmo com o demônio abatido, os cavaleiros rúnicos o cercaram lentamente. Com sua astúcia e vitalidade, precauções nunca eram demais. Foi somente depois que um dos cavaleiros golpeou o cadáver meia dúzia de vezes com sua lança que eles se acalmaram, enviando sinal de segurança. Alguns magos rapidamente se aproximaram e começaram a examinar a carcaça. Bastante maduro, mas acostumado a lutar sem luvas. Parece que este nível do abismo está bastante mal equipado, comentou um deles. Todos esses magos eram experientes em demonologia. Outro abriu diligentemente o crânio do demônio, retirando de dentro um cristal incandescente e examinando-o por um instante. Finalmente suspirou, mas notícias. Este conseguiu enviar uma mensagem de volta ao abismo. Não vai demorar muito para que estejamos enfrentando um exército demoníaco. Não se preocupem. Precisamos denunciar isso imediatamente, mas há pessoas suficientes querendo ganhar pontos. Acredito que a única preocupação dela será a falta de pontos. TCH. É uma pena que não possamos marcar pontos. Na verdade, talvez sim. Ouvi dizer que Sua Graça está considerando reestruturar nosso salário. Parte do nosso salário pode ser pago em pontos. Isso seria ótimo. Os magos terminaram de examinar o cadáver enquanto conversavam, permitindo que os cavaleiros rúnicos o carregassem de volta ao castelo. Assim como os dragões, os demônios eram tesouros de materiais que compunham muitas partes importantes de seus corpos. Mesmo quebrados e mutilados, eles valiam alguma coisa. Pouco tempo depois, alguns santos fortes correram para o portal abissal e passaram por ele. Chocados ao ver vários demônios reunidos do outro lado, com mais chegando a cada minuto, eles mataram os mais próximos antes de recuar. Felizmente, Richard já estava preparado. Havia várias fortalezas no antigo campo de batalha, com tropas posicionadas em cada uma delas. O castelo principal era alimentado pela energia liquefeita da origem de Faelor, possuindo um poder ilimitado. Mesmo ainda em construção, as estruturas defensivas e as formações mágicas eram do nível de uma torre de mago, ainda podia fornecer proteção. Tão rapidamente quanto os demônios começaram a aparecer no Gênesis, a notícia da convergência do exército demoníaco foi colocada na mesa de Richard. Ele franziu as sobrancelhas ao receber o relatório, chegará mais cedo do que o esperado. Pior ainda era a escala da atividade. Parecia que alguns lordes menores estariam envolvidos. Agora, ele precisava priorizar o fortalecimento das defesas da Gênesis, para o qual o primeiro ato seria simples. O portal para o abismo se tornaria o segundo campo de batalha onde se poderia participar do sistema de pontos de recompensa, e o alvo eram obviamente os demônios. Essa notícia despertou a curiosidade de muitas figuras poderosas, algumas das quais eram particularmente inadequadas para lutar contra dragões ou muito versadas em combate contra demônios. Os mais felizes entre eles eram os santos comuns, que eram fracos demais individualmente para lidar com um pequeno número de indivíduos poderosos. Somente santos celestes conseguiam lutar contra dragões adultos, mas mesmo santos normais conseguiam lutar contra demônios mais poderosos sem grandes dificuldades. A chance de acumular pontos ali era enorme, deixando-os extremamente animados. No entanto, um novo campo de batalha por pontos não era tão simples quanto parecia.
Richard agora teria que lidar com um fluxo massivo de participantes, o que significava que precisava expandir seus locais de produção para lidar com a nova demanda. Converter materiais dracônicos e demoníacos em suprimentos, oferendas, equipamentos e runas era uma tarefa complicada, e mesmo com os 1000 magos que o serviam atualmente em Deep Blue e Faelor, ele tinha escassez de mão de obra para isso. Ele precisava aumentar a remuneração de todos os magos, ferreiros e alquimistas sob sua tutela, elevando as recompensas em 30% para que os magos Archeron ganhassem 1,5 vezes mais do que seus pares em outras famílias poderosas. Mais de 50 magos se inscreveram no mesmo dia em que este novo esquema de recompensas foi anunciado, mas mesmo assim, era uma quantia irrisória em comparação com o que ele precisava. Levaria tempo para que tudo se adaptasse, e ele teria que preencher pessoalmente as lacunas até lá. Felizmente, ele não estava mais preocupado com a possibilidade de algumas de suas runas mais fracas serem imitadas, o que lhe permitiu recrutar mais mestres rúnicos aprendizes para atender à demanda. Depois de concluir os planos de expansão, Richard levou alguns de seus seguidores e se teletransportou para o Império Milenar para fazer mais oferendas. Com a capacidade de produção deles incapaz de acompanhar, seria melhor obter alguns equipamentos das oferendas para dar conta do recado. Ele também tinha outros planos que queria executar. Assim como antes, o príncipe Tumen enviou Massi para recebê-lo, com a mulher que o acompanhava até a Igreja do Dragão Eterno. Algumas sacerdotisas o acolheram calorosamente desta vez, pairando ao seu redor como moscas, mas, lembrando-se do que Nazia lhe dissera, ele riu e apontou para a mais bela de todas. Você será a anfitriã. Onde está a alta sacerdotisa? Por que ela não vem me encontrar? Expressões estranhas imediatamente surgiram nos rostos das sacerdotisas. A alta sacerdotisa compartilhava um relacionamento complexo com a grande sacerdotisa que Richard havia expulsado. Então ela não estava exatamente feliz com o retorno dele. Se não fosse pelo fato de saber que não podia fazer muito contra ele, ela teria tentado usar sua força do tempo para matá-lo diretamente. Ninguém esperava que Richard a chamasse quando ela o evitava, e não era tão simples quanto parecia. Ele já havia mostrado da última vez que havia um limite para o status deles, e que o seu próprio estava muito além do deles. Mesmo abrindo mão da graça divina para o dragão eterno de graça, ele tinha mais do que o suficiente para expulsar um de seus membros mais fortes. Agora, ele estava mirando na lendária alta sacerdotisa. Capítulo 122. O mundo de Sifa. Vendo as sacerdotisas permanecerem em silêncio, Richard zombou. A alta sacerdotisa realmente acha que pode se esconder em seu pequeno buraco? A alta sacerdotisa está treinando algumas artes místicas. Uma sacerdotisa tentou amenizar as coisas. É um momento inconveniente para ela. Treinamento? Richard soltou uma gargalhada calorosa. Vocês só precisam subir no palco e fazer algumas poses para obter aquela força do tempo pela qual todos vocês morrem de vontade. Que artes místicas vocês treinam? Acham mesmo que são todos escolhidos? Mesmo que Flossa e Ferlen não estejam aqui, não é a vez dela. A sacerdotisa corou, mas antes que pudesse continuar, Richard a dispensou. Se ela não quer me tratar bem, acho que não precisa ser cortês. A ampulheta dourada apareceu no topo de sua cabeça, mas desta vez muitos reconheceram que havia ainda mais desenhos do que antes. Ele havia recuperado o que perderá ao banir a alta sacerdotisa anterior e mais um pouco. Um desses novos desenhos desapareceu repentinamente e se transformou em força temporal, avançando em direção ao teto e convergindo para o mar infinito do tempo. De repente a igreja inteira começou a tremer, e um grito de alarme ecoou lá no fundo. Muitas das sacerdotisas presentes viram mais 2 padrões desaparecerem da ampulheta de Richard, enquanto o alarme se transformava em dor. Uma lâmina dourada varrendo e cortando os fios do tempo de Richard. Richard zombou das medidas temporárias, mantendo-se firme enquanto a força do tempo o envolvia lentamente. Mesmo parecendo ter parado, as sacerdotisas sentiam a pressão aumentar. Sabiam exatamente de quem era aquele grito. Menos de 1 minuto depois, uma jovem estava parada diante de Richard, com suas suntuosas vestes divinas rasgadas em várias partes. Muitas bugigangas em seu corpo haviam perdido o brilho, claramente destruídas há pouco tempo. Mas ainda era possível distinguir sua beleza por trás de todos esses obstáculos. Richard avaliou a nova alta sacerdotisa por alguns segundos. Embora o tempo não tivesse importância para a aparência daqueles que serviam ao dragão eterno, ela era, na verdade, bastante jovem e talentosa. Dizia-se que o dragão eterno a favoreceu um pouco, permitindo-lhe cruzar o reino lendário logo no início de sua vida e se tornar a responsável pelo controle desta igreja após o banimento do líder anterior. Richard, está aí a igreja do dragão eterno. Ela disse com raiva, você está agindo presunçosamente. Richard não se abalou. Sifa, certo? Presumo que você saiba o que é a Igreja do Dragão Eterno. Você deveria entender que eu posso fazer o que quiser aqui e isso não é considerado insolência. Um pouco chocada, Sifa ficou séria e o encarou com ferocidade. Parecia que ela estava tentando penetrar em sua alma, mas como alguém que viverá à beira da morte por muito tempo, Richard não se sentia afetado por tais olhares. Ele permaneceu ali calmo, seu olhar percorrendo o corpo dela repetidamente, parando deliberadamente nas partes danificadas de suas vestes. A expressão de Sifa ficou fria ao ver seu olhar lascivo, mas por algum motivo, ela optou por não explodir. Olhando para a esquerda e para a direita, ordenou friamente aos paladinos, saiam. Assim que os paladinos foram embora, ela lançou um olhar para as outras sacerdotisas. Vocês todas, façam o que quiserem e sumam. Embora as sacerdotisas parecessem relutantes, não tiveram escolha a não ser ouvi-la e recuaram imediatamente.
Apenas a escolhida a dedo por Richard hesitou, acabando por se manter firme. Ela entendia que ir embora naquele momento a faria perder a chance de ser anfitriã da cerimônia de oferendas, da qual apenas uma rodada seria suficiente para acumular tanta graça divina quanto acumular em vários anos. Por tanta graça, ela não se importava com o risco de ofender Sifa. Sifa olhou para a sacerdotisa antes de dizer ameaçadoramente, bom trabalho. Ela então se virou para Richard, erguendo uma sobrancelha com um toque de provocação. Vamos discutir as coisas no meu salão particular. Você ousa vir comigo? Há algum lugar neste prédio onde eu não ousaria entrar? Zombou Richard. Então, virou-se para outra sacerdotisa dando um tapinha em seu nariz. Eu já volto. A alegria imediatamente passou pelo rosto da mulher. Ela havia feito a escolha certa. Sifa bufou, afastando-se de cabeça erguida. Seu corpo irradiava uma arrogância fria enquanto acenava para que Richard se aproximasse. As luzes mudando conforme eles eram teletransportados para seu salão particular. Era um espaço extremamente vasto, com uma enorme ampulheta pairando sobre o céu azul. Um brilho dourado cobria o tapete de vidro abaixo, dando o mesmo brilho ao mar sem limites ao redor. Grãos macios de areia dourada eram constantemente lavados para dentro e para fora, seu brilho iluminando o chão. No meio da ilha havia uma pequena floresta, centrada em torno de uma pequena cabana que parecia ser a residência de Sifa. Era um mundo lindo. Mesmo longe do mar, Richard conseguia ver peixes de várias cores dançando na água azul e dourada. Havia muitas espécies que ele nunca tinha visto antes. Era evidente que Sifa havia se dedicado muito a esse pequeno mundo. Ele sorriu com essa pequena compreensão do caráter dela, apontando para a pequena cabana. Vamos ficar parados aqui? Vamos, quero ver sua casa. Não. Sifa gritou, perdendo a calma que tanto tentará manter. Então tente me impedir, disse ele, estendendo a mão para o céu. A ampulheta dourada subitamente interrompeu sua rotação lenta, e o mundo congelou simultaneamente. As ondas pararam no meio do movimento, e os peixes também congelaram na água. O tempo em si não havia parado, mas tudo que governava aquele pequeno mundo, sim. Então, não vai me convidar para entrar? Perguntou Richard com um sorriso, acompanhando a mulher enquanto ela mordia os lábios e liderava o caminho. O conflito em sua expressão também lhe ensinara muito. Ela era inteligente, habilidosa e arrogante, mas também tinha autocontrole. Ele adorava oponentes assim. Eram do tipo que pesavam os prós e os contras de cada decisão. Tal racionalidade era, na verdade, uma deficiência. Ele teria que agir com mais cautela se ela fosse alguém sem nada a perder, disposta a usar todo o seu acúmulo contra ele apenas por orgulho. A grã sacerdotisa fora uma dessas pessoas, alguém com imensa força de vontade e uma atitude teimosa, completamente relutante em ceder. Sifa lhe daria muito mais com um custo mínimo para si mesmo. A cabana não era particularmente espaçosa, mas era primorosamente projetada, com cada item cuidadosamente escolhido. Não havia móveis particularmente extravagantes, mas o interior era respeitavelmente aconchegante. O quarto de solteiro, o escritório, o saguão e a cozinha eram do tipo minimalista que ele apreciava. Sifa poderia ter construído um palácio inteiro dentro daquele salão privativo, mas havia escolhido uma pequena cabana de madeira. Richard examinou cuidadosamente cada cômodo, chegando a brincar com algumas bugigangas. Sifa, acompanhando, tinha uma mistura normal de medo, raiva e até nervosismo no rosto. Este passeio era efetivamente uma espiada em sua própria existência, mas não havia nada que ela pudesse fazer. Ele deixará uma coisa clara: se ela não conseguisse se comprometer, estaria arruinada, assim como a grande sacerdotisa antes. Ele já havia drenado uma grande quantidade da força divina dela naquela curta troca, obtendo controle sobre a maior parte do prédio da igreja no processo. Todo o processo a deixou assustada, plenamente consciente de quanta graça divina ele havia recebido, da qual teria que abrir mão da mesma quantidade. Parecia que suas reservas eram inesgotáveis. A força do tempo fluiu sob seu comando, como se o mundo se curvasse à sua vontade. Mesmo que Sifa não quisesse admitir, ela pagará um preço altíssimo por se esconder de Richard. Ela não conseguia se imaginar vivendo sem seu status e prestígio atuais, e o motivo de tudo aquilo de repente parecia tão estúpido que chegava a ser hilário. Será que ela tinha algum problema com Richard? Será que ela tinha uma família para apoiá-la caso ele a destituísse de todo o seu poder? Ela tinha um ótimo relacionamento com a grande sacerdotisa que fora banida, mas não a ponto de sacrificar tudo pela amiga. Richard sentou-se na cama de Sifa, como se fosse ele quem a hospedava. Sente-se, este não é um lugar ruim para conversar. A raiva passou pelos olhos da sacerdotisa, mas ela rapidamente a conteve e puxou uma cadeira para se sentar em frente à janela. A resignação tomou conta de seu rosto enquanto ela o encarava, esperando que ele falasse. Capítulo 123. Segredo dos escolhidos. Vamos primeiro analisar a nossa situação, começou Richard. Você já deveria saber que minha autoridade nesta igreja excede em muito a sua, mesmo no seu salão particular. Quanto à quantidade de graça que possuo, posso lhe mostrar mais uma vez. Ele estendeu a mão com uma ampulheta magnífica flutuando sobre a palma. Embora já esperasse por isso, Sifa regalou os olhos em choque ao ver a magnificência daquilo em primeira mão. Não precisou contar meticulosamente o número de linhas. Um olhar lhe disse o que precisava saber. Quando se tratava do dragão eterno, a aparência da ampulheta estava diretamente relacionada à sua importância. Era um método um tanto rudimentar de estabelecer hierarquia, mas eficaz. Dado esse sistema, o impacto visual da ampulheta de Richard era incomparável. Ela não sabia como se sentia vendo aquilo. Quantas oferendas ele havia sacrificado para obtê-lo? 10? 20? Mais. Richard sorriu. Não me resta tanta graça assim, mas ainda posso expulsar você e as outras sacerdotisas daqui. Se for só você, posso excomungá-la 7 ou 8 vezes. A sacerdotisa empalideceu e perguntou sem rodeios. O que você quer? Não, a pergunta certa é, o que você pode me dar?
Podemos ter começado com o pé esquerdo, e não será fácil apagar isso da memória. Tenho certeza de que um líder da igreja é mais experiente do que clérigos aleatórios. Você deveria saber qual é o seu verdadeiro papel. Ele deu um sorriso cínico, com um toque de algo que ela não conseguia entender. Nenhum de vocês é insubstituível para o velho dragão, independentemente de seus talentos. Vocês atendem aos padrões dele, e isso basta. Não há sentido em condecorações superqualificadas, ou estou errado? Sifa empalideceu ainda mais. As palavras de Richard ecoavam suspeitas que ela mesma tinha, mas nunca conseguirá expressá-las com tanta franqueza. Ele concluiu, aos olhos do dragão eterno, apenas os escolhidos e aqueles como eu são especiais. Posso transformar uma pessoa comum em uma sacerdotisa, e uma sacerdotisa em mestra da igreja, assim como aquela que está esperando lá fora. Mas, como você sabe tanto sobre tudo isso? Tenho uma amiga com um relacionamento complicado com o velho dragão. Foi ela quem me mostrou como usar bem o meu título, senão eu seria intimidado por vocês. E isso teria sido uma grande piada. Sifa suspirou, perdendo todas as esperanças de redenção. Um sorriso desamparado surgiu em seu rosto. Já que você sabe tanto, então também sabe que há um limite para o que eu posso fazer. No máximo, posso permitir que você faça oferendas através de mim. Quando você vier para a igreja no futuro, não haverá necessidade de usar as outras famílias do império. É isso? Ela cerrou os dentes e perguntou com determinação. O que posso conseguir com você? Estou disposta a pagar um preço, mas preciso saber pelo que estou pagando. Diga-me o que você quer, ele sorriu. Essa disposição para fazer exigências era um bom começo. Quero o direito de sediar suas cerimônias. Não necessariamente sozinha, mas tem que ser pelo menos um pouco mais do que aquela mulher lá fora. Ele se sentou e assentiu, ambicioso, mas isso não vale um canal. O corpo de Sifa ficou rígido, mas após um momento de hesitação, ela finalmente se levantou e caminhou em sua direção, mantendo-se próxima enquanto se sentava desajeitadamente. Ela se enrijeceu mais uma vez quando ele ergueu seu queixo com a mão, mas não resistiu e apenas fechou os olhos. Richard roçou levemente um dedo nos lábios dela antes de dar um tapa na bunda dela. Fechado. Mas eu cobro da minha parte depois. Seus olhos se abriram de repente, uma onda de emoções fluindo por eles. Ela realmente tinha se livrado tão facilmente? Um suspiro de alívio foi temperado por uma leve decepção. Ela sabia que o homem à sua frente poderia ter o segredo para ser o escolhido do dragão eterno. E estava claro que alguém poderia usá-lo para melhorar seu relacionamento com o velho dragão. Como alta sacerdotisa, tornar-se escolhida era seu maior sonho. Embora todos os escolhidos eventualmente tivessem que ir para a escuridão, era a única maneira de ganhar uma chance de liberdade. Os dois saíram da casa de madeira, mas desta vez lado a lado. Sifa ficou apenas um pouco para trás, perdida em pensamentos enquanto ponderava suas opções. Você sabe por que não foi escolhida? Richard perguntou aleatoriamente, penetrando no coração do desejo dela. Sifa tentou muito manter a compostura, mas sua voz trêmula traiu. Por quê? Ele a encarou. Seja boazinha, e talvez eu te dê algumas sugestões no futuro. Por enquanto, tenho um conselho. Ser escolhida nunca é uma boa escolha. Não me importo com o preço. Ela balançou a cabeça, claramente cheia de determinação. Richard suspirou suavemente, sem dizer mais nada enquanto se lembrava dos salões que Ferlin e Flotsam escolheram. O santuário de Flotsam era um deserto sem fim, enquanto o de Ferlin era um salão vazio sem nada dentro. Eles ficavam naqueles aposentos por décadas. Era impossível saber quanto tempo se passava durante cada estadia. Mas que tipo de pessoa suportaria sobreviver centenas ou mesmo milhares de anos em tal ambiente? Ele pensou em algo a que normalmente não prestava atenção, o passado de Ferlin. Ele sabia vagamente sobre as circunstâncias que haviam transformado seu coração em pedra, permitindo que ela se tornasse a alta sacerdotisa que guardava a igreja sozinha. E quanto a Flotsam? Haveria outra história por trás dela que ninguém conhecia? Na primeira vez que conheceu Flotsam, ela parecia uma adolescente, não maior que ele. Ele facilmente negligenciava o status dela, mas só nos últimos anos se perguntou como ela conseguia suportar a solidão do deserto imutável. Ele não tinha certeza se seria capaz de fazer tal coisa. O que foi? Sifa notou a mudança repentina de expressão. Nada, só pensei em algumas coisas que normalmente descuido. Vamos fazer as oferendas, não tenho muito tempo. Apesar da dispensa, a mulher assentiu e invocou a força do tempo ao redor deles, teletransportando-se de volta para o salão principal. Richard caminhou até a mulher que estivera esperando todo esse tempo e sorriu. Diga aos meus homens para trazerem as oferendas para dentro, a bravura será recompensada. Sim, vossa graça, a garota saiu correndo, animada. A prostituta barata. Sifa xingou a figura que se afastava, provocando uma risada de Richard que a silenciou imediatamente. Pouco tempo depois, uma série de cavaleiros rúnicos carregou baú após baú para o salão principal, e a enorme quantidade de oferendas mudou a expressão de muitos. Só de olhar para a quantidade de caixas, qualquer uma das sacerdotisas poderia dizer que não receberiam tanta graça em 20 anos de trabalho árduo. Richard viera preparado desta vez com 15 oferendas de primeira linha em mãos. Ao ver a quantidade de oferendas, a bela jovem sacerdotisa ficou atônita e sem fôlego. Richard teve que lembrá-la de que era a hora da cerimônia, momento em que ela recobrou os sentidos e fez uma reverência sensual. Obrigada. Por favor, me avise se precisar de alguma coisa no futuro. Richard apenas sorriu, caminhando em direção ao altar. A cortina de luz rapidamente o envolveu, envolvendo o aposento interior. Do lado de fora, a bela sacerdotisa observava a cortina de luz se erguer. A excitação estampava seu rosto, os olhos brilhando com uma resolução insana. Richard não mencionara a Sifa que aquela clériga tinha mais chances de se tornar uma escolhida do que ela não possuía a insanidade necessária que uma verdadeira escolhida possuía. O velho dragão não precisava de pessoas racionais.
Ele precisava de lunáticos que voluntariamente abrissem mão de seu futuro por motivos que poderiam ser considerados tolos. Parado em frente ao altar, ele não conseguia se acalmar. Não tinha certeza do motivo pelo qual Flotsam se tornará escolhida, mas agora pelo menos sabia por que ela havia ido para a escuridão tão cedo. Se havia uma coisa que a tornava uma lunática, era ele. Capítulo 124. Bênção, portal para a escuridão. A lista de bênçãos era deslumbrante como sempre, com diversos materiais, bênçãos e itens em oferta. Richard agarrou qualquer equipamento lendário, ou mesmo sublendário sem pensar muito, e o dragão eterno parecia realmente favorecê-lo, oferecendo-lhe esse equipamento cada vez com mais frequência. Havia até mesmo vários conjuntos completos de armaduras sublendárias que, sem dúvida, seriam um grande atrativo para aqueles que não pudessem lutar por Midrin. As oferendas desapareceram na força temporal, mesmo com uma montanha de equipamentos acumulada ao lado de Richard, e as passagens para o Vale do Fluxo de Ouro e as terras altas de Boulder também tendo sido reforçadas. Agora, até mesmo exércitos de guerreiros de nível 15 poderiam ser enviados, e o custo compensaria. Todo o processo foi muito mecânico, mas quando Richard colocou as duas últimas oferendas de primeira linha no altar, a lista mudou repentinamente. Uma nova opção surgiu diante dele, deixando-o atordoado e em silêncio. Bênção, portal para a escuridão. Era um tipo especial de bênção, algo que ele jamais esperara, mas Richard estranhamente se sentiu um tanto vazio por dentro. Ele não tremeu ao ler a descrição, nem se sentiu carregado emocionalmente. Simplesmente parecia estranho. A bênção formaria um portal físico de teletransporte capaz de enviar um indivíduo diretamente para a escuridão, criando um portal enorme e estável, imune a qualquer dano. Ele poderia ser formado em qualquer ambiente, sob qualquer circunstância, e usá-lo também tornaria o usuário igualmente imune até que o teletransporte fosse concluído. Somente aqueles com poder superior ao do dragão eterno poderiam quebrar a barreira, mas Norlan nunca havia encontrado um ser tão poderoso antes. No entanto, a escuridão era um enigma que o dragão eterno não conseguia controlar. Não era um caos primordial como as terras distantes, nem elemental como a maioria dos outros planos primários. Era apenas uma incógnita. Richard havia pesquisado bastante sobre ela desde que Flotsam foi para lá, na esperança de segui-la e procurá-la quando chegasse a hora certa, mas não havia encontrado uma única maneira de adentrá-la. Até mesmo Sharon desconhecia o lugar, e agora a lista de bênçãos na verdade continha um caminho para a escuridão. Ao ver que havia várias páginas de explicação, ele respirou fundo e continuou lendo tudo. Mesmo para o dragão eterno, teletransportar alguém para a escuridão era uma responsabilidade enorme. Era preciso estabelecer a ordem do tempo lá antes de poder retornar, sendo possível formar um portal de volta somente após o estabelecimento de um farol do tempo. Claro, isso não era por falta de vontade. Expulsar alguém de seu domínio era uma coisa, mas encontrá-lo depois era difícil. Até mesmo o velho dragão precisaria de algum tipo de sinalizador para poder rastrear a pessoa novamente. A explicação detalhada da bênção apontava que ela existia apenas com o propósito de salvar vidas. Preservar a vida de alguém naturalmente tinha um preço correspondente, e aqui esse preço era abrir um novo território para o dragão eterno. Se falhasse, o indivíduo só poderia apodrecer até a morte em uma terra desconhecida. No entanto, outra questão surgiu na mente de Richard enquanto ele analisava isso. Quão grande era a escuridão? Logicamente falando, até mesmo o vazio conhecido era vasto e quase ilimitado. E inúmeros pesquisadores acreditavam que era apenas um pequeno fragmento da miríade de planos. A escuridão era definitivamente maior do que a área sob o controle do dragão eterno, algo que fazia sentido intuitivo para muitos. Ele não podia simplesmente entrar na escuridão precipitadamente. Se o fizesse, havia a chance de não encontrar Flotsam, ou pior, cair em uma armadilha e se perder. No entanto, isso não significava que o dragão eterno não tivesse como reuni-lo com seu amor. O velho dragão era um excelente vendedor e não lhe teria mostrado essa opção se fosse improvável que ele a utilizasse. Com certeza, havia uma opção para aprimorar essa bênção. Ela detalhava muitos lugares diferentes na fronteira, cada um com o nome do escolhido responsável por mapeá-la. De fato, ele viu a Terra do Amanhecer na lista, a área para onde Flotsam havia ido. De acordo com o acordo dela, ela poderia recuperar sua liberdade assim que toda aquela seção estivesse sob o controle do dragão eterno. No entanto, não havia um único registro de um escolhido que realmente tivesse conseguido tal feito em vida. Com essa nova informação, Richard nem hesitou ao escolher a bênção, juntamente com a melhoria para a Terra do Amanhecer. A graça divina equivalente a 3 oferendas de alto nível desapareceu, a força do tempo crescente se esvaindo, mas, enquanto o altar voltava a ser ruínas, ele olhou desolado para o dorso da mão direita. Havia uma pequena ampulheta marcada nela agora, a marca que efetivamente lhe garantia outra vida. No entanto, isso só aumentou o número de problemas que ele enfrentava. Ele não era mais jovem o suficiente para abandonar tudo por amor, tendo milhões de vidas dependendo dele. Embora Flotsam sempre tivesse a maior parte do seu coração, ele ainda tinha sua família, seus seguidores, Sharon, Moltentância, Rose, Alice e Coco. Cada palavra da última carta de Flotsam ainda estava gravada em seu coração. Ela lhe dissera para não procurá-la até derrotar o Papa da Igreja da Glória, uma ordem que o deixará confuso por muito tempo. Mesmo tendo lutado indiretamente, ele não conseguia decifrar os limites do velho, o que o impedia de prever o vencedor final daquela batalha. Fora somente graças à ajuda de Martin que ele conseguirá se concentrar em Michael naquela ocasião, mas mesmo aquela luta fora confusa. O suposto arcanjo não se comparava nem a Peyron em termos de habilidade, mas não fazia sentido que ele fosse contido apenas por Midrin. Ele finalmente recuperou os pensamentos e saiu do altar. A sacerdotisa lá fora o encarou com uma expressão complicada antes de se jogar em seus braços e lhe dar um beijo forte nos lábios.
No entanto, ele apenas riu e deu um tapinha nas costas dela, afastando-se gentilmente. Tudo correu bem, voltarei em breve. Estarei esperando, Vossa Graça. A mulher fez uma reverência. As oferendas desta vez foram bastante abundantes, dando a Richard quase tudo o que ele desejava, além de uma enorme surpresa. Ele ficou bastante chocado com a colheita abundante, mas imaginou que o dragão eterno ainda o considerava um grande potencial. Ao que parecia, o velho dragão basicamente o havia transformado em um escolhido também, planejando lançá-lo na escuridão para conquistá-la. Com os cavaleiros únicos carregando todas as recompensas, ele rapidamente retornou ao castelo de Rosa Negra. Esta cerimônia lhe dera um total de 5 armas lendárias, quase 20 sublendárias e 4 conjuntos completos de armaduras sublendárias. Isso era suficiente para sustentar o sistema de pontos de recompensa por 3 semanas ou mais. De volta ao castelo, a primeira coisa que fez foi chamar Martim, e a imagem da criança divina apareceu no círculo mágico poucos minutos após sua primeira tentativa. Havia até um sorriso em seu rosto. Meu caro Richard, seus chamados sempre dão azar. Diga-me, o que você quer agora? Richard riu. O que você acha que vai acontecer se eu lutar contra o seu papa? Martim ficou em silêncio por um momento antes de perguntar, chocado. Você enlouqueceu? Claro que não. Só me diga o que você acha. O santo encarou Richard como se ele fosse um bêbado, mas vendo a expressão solene, ele disse seriamente. Seria melhor se você se abstivesse de tentar algo tão estúpido. O Papa é realmente tão poderoso? Richard perguntou, mais forte que Apeiron. Não, ele é um desconhecido. O final de tal batalha é incerto, porque ainda não conheço seu verdadeiro poder. Tenho certeza de que você sentiu o mesmo. Se não fosse por isso, eu teria pensado em uma maneira de imobilizá-lo naquele dia. Podemos vencer se desafiarmos hoje, ou podemos perder. O que eu sei é que o tempo está do nosso lado. Por que faríamos algo em que não temos confiança? Capítulo 125. Sussurros do céu. Como o Papa é tão desconhecido? Perguntou Richard. Era quase impossível para alguém alcançar o reino épico sem mostrar sua mão. Ele próprio conhecia os limites da força de Apeiron, apesar da aura de caos que a cercava. Martim murmurou para si mesmo por um tempo. Isso tem a ver com a situação no céu. Você conhece a relação do Senhor Radiante com os Celestiais. Ele possivelmente era um deles. No entanto, todo o plano está em desordem e ninguém sabe da situação. Todos os portais estão fechados, e mesmo cidadãos como Michael não puderam retornar. O Senhor não responde às nossas orações há muito tempo. Ele fez uma pausa. Deve ter acontecido algo que não podemos esperar entender. Suspeito que ele esteja envolvido com alguns agentes externos, mas preciso de tempo para investigar a fundo. Recomendo que você não o desafie até descobrir os trunfos que ele tem na manga. Como eu disse antes, ele está tentando acender sua centelha divina. Se nos depararmos com um Deus verdadeiro caminhando no reino mortal, não teremos chance de resistir. Richard também ficou sério, apenas assentindo silenciosamente. Uma divindade não era mais perigosa quando instituía seu reino divino, mas sim no período que a antecedeu. As leis do plano ainda não os impediriam de caminhar no reino mortal, mas seu poder não estaria longe do auge. Mesmo uma divindade menor seria forte até mesmo para lendas, enquanto aquelas no nível do Senhor Radiante poderiam rivalizar com seres épicos. Se o Papa tivesse acendido sua centelha divina em segredo, eles poderiam acabar enfrentando um oponente épico. Felizmente, tal período de incerteza foi apenas temporário. Um Deus sem um reino divino acabaria sendo rejeitado pelas leis do plano, e foi por isso que Martim disse que o tempo estava do lado deles. O coração abissal de Richard palpitou de repente, uma onda de energia percorrendo o corpo de Richard. Incapaz de absorver tudo, ele só pôde deixar o excesso se espalhar sem forma, causando um pico de energia em sua vizinhança que Martim captou. Ainda não consegue controlar? Richard assentiu, respondendo calmamente. A diferença de força é muito grande. A inveja tomou conta do rosto da criança divina. É por isso que você consegue colocar Midrin em cima do desintegrador, não é? Sua capacidade basicamente não tem limites. Considere-me sortudo. Richard sorriu, mas não sou nada comparado a você. Como assim? Sou igual a você, lutando o tempo todo. Se não fosse por isso, como você aproveitaria as oportunidades que encontra? Você foi ousado o suficiente para se aproximar do coração daquele Lorde quando tinha acabado de se tornar lendário. Você deveria ter explodido em pedaços quando ele ondulou, ou se transformado em um corpo de marionete para seu mestre original. Seu desgraçado. Richard só conseguiu sorrir para a voz odiosa. Será que estamos no mesmo acampamento? Claro que sim. Não há tempo para brigas internas até que o Papa seja eliminado. Mas pessoas como você devem ser mortas assim que a oportunidade surgir. O mundo é grande, mas é pequeno ao mesmo tempo. Só precisa de um herói, não dois. Sem saber como responder, Richard tossiu várias vezes. Então devo ficar do lado do Papa agora? O quê? A expressão de Martim se distorceu. Por favor, não. Seus ressentimentos são sérios o suficiente para que ele não te aceite de qualquer jeito. Richard olhou para ele sem entender, e o conflito entre vocês dois é ainda maior. Enfim, vamos falar sério. Como está a sua situação? Nada mal. As coisas com o Papa se acalmaram, como se nunca tivesse havido conflito antes, e todas as decisões estão sendo tomadas por votação nas reuniões de cardeais, das quais só nós dois ainda participamos. O velho Hendrik também voltou, mas sua atitude parece indicar que ele pode ser influenciado. Acho que podemos conquistá-lo se nos esforçarmos mais. Então sua situação não está resolvida? Marty assentiu, de fato. Contanto que Hendrik esteja disposto a nos dar uma mão, seremos capazes de restringir o Papa. Este velho tem muitos trunfos na manga. E então nosso relacionamento será diferente? Richard sorriu. Claro.
Assim que eu colocar os velhos idiotas da igreja de volta em seus lugares, minha primeira ordem será reunir as tropas do Império e da igreja para destruir Black Rose. A expressão de Richard se obscureceu. Ele conhecia a criança divina há algum tempo, mas ainda não estava acostumado com os pensamentos constantemente pulando e a atitude direta. Ele tossiu. Como se pode descrever você? Você realmente quer uma guerra quando até seus seres épicos são ocos? Sua primeira prioridade deveria ser proteger seu ninho. Martin balançou a cabeça. Você se subestima. Para mim, você é mais perigoso do que qualquer outra pessoa. Destruí-lo é de suma importância. Não consigo reunir forças suficientes agora, porque precisamos nos livrar do Papa primeiro, ou eu teria liderado o ataque pessoalmente. Richard suspirou. Então você perderá todo o seu exército. Martin de repente abriu um sorriso radiante. Viu, eu não estava errado. Você nem usou todos os seus trunfos naquela batalha. Claro que não. Porque eu te contaria tudo o que sei fazer. Enfim, não podemos lutar até eu me livrar do Papa. Vamos falar de outra coisa. Eu tenho uma amiga de origem bem especial. Ela é cidadã do céu, mas não pode voltar agora. Ela precisa de alguns equipamentos e runas, e ouvi dizer que você está abrindo outro campo de batalha contra o abismo. Deixe-a participar e lembre-se de cuidar dela. Por que eu ajudaria alguém que está constantemente planejando me arrancar? Martin sorriu, agitando um panfleto. Você não pode recusar. O que é isso? Os olhos de Richard se estreitaram. Um relato de viagem sobre a escuridão, escrito por um dos escolhidos do Dragão Eterno. E como você tem isso? Por acidente, Martin sorriu inocentemente. Você sabe que a Igreja da Glória existe há muito tempo, e nós jogamos muitas coisas estranhas em nosso tesouro todos os anos. Perdoe-me, ignoro sua origem. Então como você sabe que eu iria querer isso? Um palpite. Richard respirou fundo. Já que você sabe tanto, por que não veio e me destruiu? Confie em mim, eu quero. Mas não posso fazer isso agora. É igualzinho aquele velhote do Hendrik. Eu o conheço bem, e até sei quantas garotas ele já apalpou, mas de que adianta isso? Ainda não consigo vencê-lo. Como você disse, eu seria arrasado se te atacasse. Então, quais são os trunfos de Hendrik? Ele continuou. Não leve minhas palavras tão a sério, disse Martin com um sorriso, acenando com o pequeno livro em sua mão. Você quer essa coisa ou não? Richard sentiu como se estivesse sendo brincado, mas mesmo assim cerrou os dentes e estendeu a mão. Me passa. E meu amigo, um sorriso malicioso surgiu no rosto de Martin. Ela vai ficar bem, juro pela minha vida. Como sempre, é um prazer lidar com você. A imagem de Martin começou a se desvanecer, mas então ele pareceu se lembrar de algo. O tesouro da igreja ainda tem muitas coisas que podem ser importantes, então vamos cooperar adequadamente no futuro. Eu vou te dar uma surra quando tiver lidado com o Papa, então relaxe e espere. Quando a imagem de Martin desapareceu, o círculo de comunicação ondulou suas últimas palavras murmuradas. Eu sei demais. Richard não precisava olhar no espelho para saber que sua expressão estava mais sombria do que nunca. Capítulo 126. Dificuldade. De volta à Igreja da Glória, Martin continuou a encarar o círculo de comunicação com seu sorriso característico. No entanto, já estava perdido em pensamentos. Uma figura ilusória se formou atrás dele, hesitando um pouco antes de tossir suavemente para tirá-lo do transe. Olhando para uma jovem com 4 asas, ele franziu a testa. Por que você saiu de novo? Eu estou preocupada com você. Eu é que deveria me preocupar com você. Aparecer assim é um fardo. Mas não precisa mais se preocupar, eu encontrei todos os materiais. Quando a cerimônia terminar, você terá um corpo que poderá andar livremente por este plano. Mas a preocupação era evidente no rosto da mulher. Seus inimigos? Não precisa mais ter medo deles. Encontrei um pirralho poderoso que concordou em proteger você. É o Richard. Ele já não tem um monte de problemas? Ele tem vários problemas, mas um não vai incomodá-lo muito. De qualquer forma, ele me deve um favor. Considere isso como se ele o retribuísse. Sem problema. A moça suspirou profundamente, abrindo as mãos para formar uma imagem entre as palmas. A imagem mostrava Martin rindo animadamente. Finalmente. O desgraçado me deve um favor. E ele ainda não entendeu a importância disso. Com quem devo lidar? Com o Papa, com Hendrik e com o Messias. O constrangimento passou pelo rosto da criança divina, mas ele rapidamente voltou ao normal. Eu disse isso? Minha memória não está mais clara. Mas tudo bem, não é difícil conseguir favores com Richard. Não se preocupe, apenas se acostume com seu novo corpo e vá encontrá-lo com este livro. Posso não estar aqui há muito tempo, mas também vi Richard. Como os favores dele podem ser tão fáceis de obter? Você está trocando-os por uma vida. Não vou morrer tão facilmente, Martin deu de ombros. Mas, você precisa ir para aquele lugar? Posso considerar não ir. O rosto da mulher se animou e ela desapareceu lentamente. Assim que ela se foi, Martin murmurou para si mesmo. Eu não estava falando sério, não leve isso como verdade. Sua expressão ficou fria, seu olhar cruzou vários obstáculos e pousou em algo distante. Meio-dia após a discussão de Richard com Martin, uma mulher com armadura prateada atravessou o portal do Império da Árvore Sagrada. Pegando uma carta de Martin, ela foi rapidamente levada até Richard. Os olhos de Richard brilharam intensamente enquanto ele a examinava da cabeça aos pés, sem lhe dar como se esconder. O corpo da mulher estremeceu suavemente, mas ela não tentou bloquear o olhar dele. Ele rapidamente desativou o campo da verdade. Então é de você que Martin me pediu para cuidar. Ela sentiu, colocando um livro fino sobre a mesa dele. Ele me pediu para passar isso para você. Crônicas da Escuridão. Richard permaneceu imóvel enquanto lia o título, mas seu coração quase saltou pela garganta. Sua respiração parou quando o coração abissal pulsou, transformando a mesa inteira em pó cinzento.
Felizmente, o livro de aparência comum estava protegido pelo poder das leis, não sofrendo o menor dano. Tendo pulado para pegá-lo, ele acariciou delicadamente a lombada antes de suspirar e guardá-lo. Você não vai olhar? A moça ficou curiosa. Agora não. Receio que minhas prioridades sejam diferentes no momento, e não posso arriscar abrir mão de tudo para ir embora. Mais importante ainda, não faz sentido ir ainda. Vocês dois realmente são iguais. Seus olhos brilharam suavemente. O quê? Quem? Desculpe, eu estava divagando. Não é nada. Certo. Elaine, certo? Que tipo de ajuda você precisa? Não tenho certeza. A mulher parecia confusa. Equipamento sem graça, sem runas, seu patrimônio líquido não chega nem a 10 mil de ouro. Acontece que eu tenho um conjunto de armadura quase lendário, adequado para o seu tipo, deve funcionar melhor para você do que a maioria das armaduras lendárias. Quanto às runas, não tenho nenhuma excepcional no momento. Assim que meu cérebro registrar melhor seu estilo de batalha, vou reservar um tempo para criar algumas. Isso não requer pontos? O Martim me disse que preciso comprar coisas com pontos aqui. Richard bufou. Se aquele desgraçado quisesse que você ganhasse pontos para chegar na frente, ele não teria te mandado embora parecendo um mendigo. Isso a fez corar. Antes de ela chegar, Martim de fato mencionou que Richard a entenderia e a equiparia bem. Em suas palavras, quem melhor para enganar do que alguém com mais dinheiro do que onde colocá-lo? Já que a visitante havia chegado, Richard não demorou mais e a levou para Faelor. O Gênesis não estava calmo naquele momento, e mesmo que o exército demoníaco ainda não estivesse completamente concentrado, eles haviam enviado vários esquadrões de batedores. O castelo só estaria pronto em 12 dias. Quando Richard e Elaine chegaram ao antigo campo de batalha, mais de 100 potências já estavam reunidas. 5 delas eram até lendas, mas todas pareciam ansiosas pelo conflito que se aproximava. Ele se sentiu estranho ali com Fiora em seus braços, mas por algum motivo, a criança parecia lidar bem com a situação. Na verdade, ela nem parecia desconfortável depois do primeiro teletransporte de sua vida. Quando se aproximaram do portal, a garota subitamente ficou excitada e o encarou enquanto subia e descia. O coração de Richard palpitou e ele voou ainda mais para perto, deixando-a ainda mais inquieta e ansiosa. Um esquadrão de demônios escolheu aquele exato momento para sair do portal, uivando ao ver Richard. Vários gritos de alarme ecoaram do castelo nos fundos. Muitos deles eram demônios maiores, e Richard tinha uma criança nas mãos, mas ele calmamente transferiu Fiora para outra mão e retirou Moonlight de suas costas. A espada azul brilhou apenas por um instante antes de ser devolvida à bainha, com todos os atacantes tendo sido cortados em centenas ao mesmo tempo. A carne desses demônios voou em todas as direções, com vários corações frescos flutuando no ar. Olhando para a criança radiante em seus braços, Richard conteve um arrepio e puxou os corações para si. Ela rapidamente agarrou o que ele lhe apresentou, revelando uma boca cheia de dentes afiados que começaram a roê-lo ruidosamente. O coração inteiro foi devorado em apenas alguns minutos. Assim que terminou de comer, as pálpebras da menina começaram a fechar. Ela rapidamente caiu num sono profundo nos braços de Richard, com o rostinho ainda manchado de sangue vermelho escuro. Nesse ponto, 5 lendas se reuniram em torno de Richard e ficaram fascinadas pela criança. Que sangue abissal puro, proclamou um guerreiro mais velho. Sim, concordou um mago. Ela ainda não está no nível de um lorde menor, mas é definitivamente mais forte que um demônio maior comum. Esta criança naturalmente se tornará uma lenda quando for adulta. Sério, ele queria expressar palavras de parabéns, mas só de pensar nisso, ele se sentia amargo demais para continuar. Este mago já havia vivido por mais de 200 anos, tendo levado um século para chegar ao reino lendário e mais um para chegar ao nível 22. A destreza de Richard era uma coisa, mas a visão de um bebê que certamente se tornaria uma lenda o deixou sem palavras. Ao ouvir isso, as outras lendas também ficaram com expressões complicadas. Talvez a pequena Fiora se tornasse uma lenda em vida, mas isso já era o suficiente para ser aterrorizante. Outro mago tossiu. Parabéns, excelência. A senhorita Fiora prova que a linhagem Archeron pode se igualar aos destruidores de raios, rios lunares dourados e afins. Richard sorriu de volta, provocando a garota sonolenta enquanto respondia. Muito talento também não é bom. Receio que ela não seja tão trabalhadora no futuro. Com um pai como você, tenho certeza de que ela não irá decepcionar. Muitas potências esconderam sua tristeza, cobrindo Fiora de elogios. Muitas tentaram mais uma vez arranjar um casamento no futuro, mas ele rejeitou tais tentativas rapidamente. Depois de algumas gentilezas, ele trouxe a moça para perto enquanto inspecionava as defesas do castelo, antes de partir. O segundo pensador estava chegando agora mesmo, prestes a assumir o cálculo de pontos para este campo de batalha. Uma dúzia de Brás clonados o acompanhava, apoiando sua tarefa. Richard deixou Elaine no castelo, dando à unidade especial uma tarefa extra. Ele deveria monitorar seus movimentos o tempo todo, com uma unidade móvel preparada para oferecer apoio em um instante. Capítulo 127. Perigos ocultos. Com tudo pronto na Gênesis, Richard teletransportou-se para o Vale do Dragão e chamou Nazia. Ele nem se deu ao trabalho de cumprimentá-la, apenas aconchegando Fiora em seus braços. Aqui é Fiora. Há um problema com ela, mas não consigo descobrir o que é. Nazia levantou o bebê adormecido e o examinou por inteiro. A criança pareceu inquieta no momento em que foi entregue, suas mãozinhas e pezinhos se debatendo por um tempo, mesmo com as sobrancelhas se encontrando. Onde você acha que está o problema? Perguntou Nazia. A linhagem dela despertou cedo demais e é pura demais. Se eu não a tivesse visto nascer pessoalmente, teria suspeitado que ela fosse um demônio metamorfoseado. Eu conheço minha linhagem, ela nunca será tão poderosa. A mãe dela é, na verdade, uma plebeia. Nazia suspirou, retornando Fiora. Os vasos sanguíneos dela parecem anormais.
Pode ser que suas poções vitais a tenham sobrecarregado, mas pode haver outros motivos também. Ainda não posso testá-la completamente e meus métodos podem prejudicá-la. Você deveria pedir à mãe da ninhada para dar uma olhada, os poderes analíticos dela aumentaram desde que ela absorveu aqueles acadêmicos. Só o quê? Uma sensação de desconforto surgiu no coração de Richard. Só que você precisa estar preparado. Ou talvez seja melhor não saber. Richard ficou em silêncio por um tempo antes de balançar a cabeça. De qualquer forma, terei que lidar com isso mais cedo ou mais tarde. Vou para a terra da turbulência. Este lugar é seu até eu voltar. Nazi assentiu, mas antes de sair, virou-se de repente. O destino de muitas pessoas está sobre seus ombros. Tudo bem se alguém não for forte, mas você é a única pessoa que precisa ser. Eu, entendo. Richard assentiu, sentando-se em silêncio por um tempo com a pequena Fiora, alheia, dormindo profundamente em seus braços. Por fim, ele beijou a cabeça dela e enviou um comando mental, convocando o mensageiro à sua janela. Rapidamente, ele o levou aos céus, primeiro flutuando em direção ao portal para o plano do dragão. Uma batalha feroz se travava no Vale do Dragão, com quase 100 dragões lutando contra o dobro de humanos. Havia lutas por toda parte, deixando apenas a região a 100 metros dele realmente livre de oponentes. Os dragões o reconheceram e o evitaram, sabendo que atacá-lo significaria apenas a morte. Uma legião de 200 soldados altos acabará de entrar no campo de batalha, soldados de inverno de elite que a mãe da ninhada havia criado especialmente. No nível 16, eles não deveriam ter afetado o campo de batalha, mas com os dragões também se mantendo afastados dos druidas, eles foram enviados para marchar. Esses drones tinham versões especiais dos canhões de trovão em suas mãos, as armas agora tinham 3 metros de comprimento e canos do tamanho de punhos. Os 6 canos brilhavam com luz azul, e a aparência externa por si só causava arrepios na espinha. Um dragão que descobriu os drones fracos rugiu alto, descendo do céu. No entanto, a maior parte do exército continuou avançando, com apenas 30 parando para enfrentá-lo, segurando os enormes canhões de trovão nas mãos. Boom! Uma luz brilhante brilhou dos canhões, abafando o resto do campo de batalha. Uma névoa sangrenta irrompeu repentinamente do peito do dragão, revelando um ferimento terrível de meio metro de largura. Muitas explosões semelhantes ocorreram em outras partes do corpo enquanto os canhões completavam seus 6 disparos completos, disparando balas que poderiam matar santos se despreparados. Mesmo com alguns erros, quase 100 golpes transformaram o dragão em uma massa sangrenta que se espatifou no chão. Assim que o dragão foi eliminado, os 30 soldados invernais trocaram seus discos e se reagruparam, continuando a busca por um alvo. Agora todos se espalharam em grupos de 30 a 40, cada um mirando em um dragão voador e disparando. Dragão após dragão caía do céu, incapazes de resistir às centenas de balas que perfuravam seus corpos. Embora uma única bala causasse apenas ferimentos superficiais, os canhões disparavam rápido demais e se aglomeravam em grande número. Eram bastante perigosos, especialmente de perto, onde eram ainda mais aterrorizantes do que cavaleiros rúnicos. Tanto humanos quanto dragões ficaram atordoados com esse novo poder, mas as elites enviadas pelo dragão de 5 cores não eram tão fáceis de lidar. Eles rapidamente identificaram as principais fraquezas dos canhões de trovão: curto alcance e longos tempos de recarga. Alguns segundos não significavam nada em campos de batalha comuns, mas aqui isso era para sempre. Um grupo de soldados invernais que tinha acabado de derrotar um dragão foi atacado por um dragão do vento, que os atingiu com raios enquanto usava a boca, as garras e a cauda para despedaçá-los. Infelizmente, o lagarto não sabia como os zangões da mãe de ninhada funcionavam. Os 10 zangões vivos ignoraram completamente os corpos de seus companheiros, completando a recarga e puxando o gatilho. Os canhões rugiram e evisceraram 2 zangões presos nas garras do dragão, avançando para colidir com o próprio dragão. Ele rugiu de dor e lutou para subir ao céu, mas outro grupo repentinamente ajustou o fogo para atingi-lo. Os humanos que assistiam ficaram boquiabertos quando os 10 soldados invernais restantes foram destruídos em meio ao fogo, e o dragão também foi abatido. Alguns franziram a testa, mas aquilo era guerra e eles não tinham tempo para fazer comentários. Os dragões continuaram voando para fora do portal, e eles tiveram que reagir. Richard observou em silêncio, sem planos de participar. Esta estava fadada a ser uma batalha árdua, mas aqueles no sistema de pontos de recompensa estavam cada vez mais resilientes em seus desejos. Ele sabia que eles venceriam no final. É claro que isso não impediu o grito lamentoso quando um santo celeste em chamas caiu no chão, sendo cortado em 2 por um dragão de metal que passava por perto. Assim era a guerra. Mesmo que vencessem, ainda haveria um preço a pagar. Soltando um longo suspiro, ele abraçou Fiora e partiu para a terra da turbulência. Richard já estava em frente à mãe quando a noite caiu, a pequena Fiora ainda dormindo. Flutuando no ar, ela permaneceu completamente alheia aos olhos compostos que a encaravam. Isso é um pouco complicado, mestre. Preciso de um tempo, você pode descansar um pouco. Richard acenou com a cabeça para a mãe da ninhada, encontrando um pedaço de terra vazio e sacando Moonlight para praticar o mesmo golpe que já havia praticado 1 milhão de vezes. Sentia-se inquieto demais para meditar, conseguindo se acalmar apenas aprimorando suas habilidades de combate. O tempo passou em silêncio, a noite ficando mais profunda e escura antes que os primeiros raios da aurora caíssem sobre a floresta. A pequena Fiora ainda dormia. Tendo comido o coração de um demônio maior, ela precisaria de pelo menos meio mês para digeri-lo. Isso não é bom, a voz da mãe da ninhada finalmente ecoou na mente de Richard. Você quer dizer, vejo uma marca dos acadêmicos na alma dela, semelhante à que deixaram em mim. Mas não posso confirmar o que é, pode ser um acadêmico guardando a própria alma na dela, ou uma armadilha para controlá-la. Porra, você tem certeza? Os olhos de Richard brilharam. 100%, ela disse calmamente. Os olhos de Richard foram atraídos para Fiora, 1 milhão de emoções o percorrendo. O homem, normalmente decidido, não sabia o que fazer.
Seria aquela bebezinha fofa mesmo sua filha? O que vai acontecer agora? Se a alma dela foi substituída pela de um estudioso, ela despertará completamente um dia. Você terá que ficar sempre alerta a partir de então. Nunca saberá quando a adaga será cravada em suas costas. E a linhagem Gier, estimulado artificialmente. Alguma solução? Deixe-me comê-la agora mesmo, isso resolverá qualquer problema. Richard riu amargamente pegando a filha no colo e observando seu rosto adormecido. A menina pareceu sentir a aura familiar, aconchegando-se em sua mão e encontrando uma posição mais confortável. A pequena, de vez em quando, olhava para ele com medo quando estava acordada, mas esse bloqueio parecia desaparecer quando ela adormecia. Ele finalmente balançou a cabeça. Ela será minha filha até que o erudito desperte. Mas você não vai conseguir saber quando isso vai acontecer. É muito perigoso. Tudo bem. Estou acostumado com o perigo. Mestre. Chega. Obrigado, ele deu um tapinha no corpo enorme, montando no mensageiro e se distanciando. O drone voava a mais de 1000 km/h, com o vento cortante em seu rosto. Ele não usou nenhuma magia para se proteger, mas seus braços garantiram que sua filha estivesse segura e aconchegada. Richard sabia muito bem que Fiora não era realmente sua filha se sua alma tivesse sido substituída. A alma era a propriedade básica da vida. A mãe da ninhada estava certa. Ela poderia comer a criança para eliminar qualquer perigo e talvez até identificar alguns rastros que pudessem levá-la ao castelo de Sorenborg. No entanto, ele simplesmente não conseguia se obrigar a fazer tal coisa. Ele criaria sua filha até aquele dia fatídico e então lidaria com as consequências dessa decisão. Os acadêmicos já haviam ultrapassado os limites diversas vezes, deixando-o furioso a cada momento. Agora, porém, tudo o que sentia era impotência. Havia algumas maneiras de lidar com eles, mas nenhuma que lhe ocorresse para eliminá-los completamente. De volta ao Vale do Dragão, Richard entregou Fiora aos seus clérigos, trancando-se em seu laboratório e mergulhando no mundo das runas. Desta vez, ele estava especialmente concentrado, capaz de terminar outro componente de Midrin num piscar de olhos. Isso foi 2 dias inteiros mais rápido do que seu recorde anterior, e assim que olhou para o produto final, não conseguiu evitar se perder em pensamentos. Dizia-se que Midrin havia se transformado em forma humana, caminhando pelo reino mortal para entender as dificuldades deles. Tendo criado as botas do conjunto, Richard as chamou de degraus da miséria. Ele se sentiu vazio ao começar a escrever esta runa, trabalhando completamente por instinto. Não havia expectativa alguma de terminar direito, mas as coisas tinham corrido melhor do que nunca. No entanto, ele não se deteve muito no assunto, suspirando antes de guardar a runa e sair do laboratório. Quando estava prestes a reunir seus seguidores para entender a situação nos 2 campos de batalha, sua expressão mudou repentinamente. Abrindo um portal, ele foi direto para seu semiplano. Capítulo 128. Notícias de longe. O semiplano de Richard havia crescido várias vezes nos meses em que ele não o vira, agora com um diâmetro de mais de 500 metros. No entanto, nele havia um novo portal de teletransporte que nunca existira antes, com 30 metros de altura e um toque de mistério. A estrutura era em diferentes tons de azul, feita puramente de energia, mas ainda assim tangível como qualquer outro portal permanente. Havia apenas uma pessoa em toda Norlan capaz de construir um portal como este, mas por que Sharon, de repente, faria um portal em seu semiplano? Richard atravessou o portal gelado, chegando imediatamente a um belo mundo com quase 50 quilômetros de largura, com árvores absorvedoras de energia ladeando a borda. Ao longe, via-se uma montanha feita inteiramente de cristal mágico, com poças de energia líquida jorrando em vários lagos abaixo. Essas poças formavam um vasto lago aos pés, com a água tão concentrada que podia ser usada como poção de mana. Em outro canto, havia uma montanha hexagonal flutuando no ar, repleta de cavernas que a faziam parecer uma colmeia. Dentro dela havia todos os tipos de dragões. Este era um pequeno Veir. No entanto, parecia que dragões maiores mal conseguiriam se espremer ali, tendo dificuldade para se virar. O coração de Richard começou a bater mais rápido enquanto ele olhava para o céu, vendo o vazio escuro como breu. Era um semiplano, de uma maga lendária. A identidade da dona era óbvia, mas ela não estava em lugar nenhum. Ele olhou para o palácio e o portal no centro do semiplano, onde pôde ver uma dúzia de marionetes élficas. Estavam todas no chão, como se estivessem em sono profundo. Um calafrio percorreu seu coração, seus membros parando bruscamente enquanto todo o seu corpo gelava. Até suas pernas perderam a força, fazendo-o cair no chão. Demorou um bom tempo para se recompor, cambaleando em direção a uma marionete élfica que havia caído no chão. Virando-a, ele a inspecionou em busca de um hálito suave. Ainda estava viva, apenas inconsciente. Sharon estava em apuros. Essas marionetes estavam ligadas à alma de Sharon, capazes de se moverem inteiramente de acordo com seus caprichos. Usá-las era bastante conveniente, mas dependiam de um pequeno fio da alma de seu mestre para funcionar. Elas entrariam em colapso no momento em que perdessem a conexão. Nesse ponto, era óbvio que Sharon havia instalado aquele portal há muito tempo, garantindo que ele aparecesse em seu semiplano caso sua conexão com ele fosse perdida. O portal para o Deep Blue também havia sido selado, o que deixava claro que estava sendo entregue a ele. Richard sentiu como se seu corpo tivesse se transformado em pedra, incapaz de se mover. Ele tentou desesperadamente clarear a mente, mas uma imagem teimosamente emergiu das profundezas de suas memórias. Era o fragmento de um futuro, de uma maga lendária flutuando na escuridão sem limites em sono eterno. Ela flutuou para longe cada vez mais, desaparecendo nas profundezas. Enian. Milhões de imagens passaram por sua mente, cada uma envolvendo Sharon desaparecendo nas profundezas daquela escuridão fria. Ele teve que usar as 2 mãos para não cair, mas mesmo assim levou 5 minutos para seus dedos se contraírem e fecharem os punhos. Suas articulações rangiam, como se ele fosse uma máquina enferrujada.
o que só poderia ser chamado de zumbi finalmente se levantou, cambaleando até o lago ao pé da montanha de cristal e mergulhando a cabeça nele. Engoliu grandes goles do líquido, voltando lentamente à vida. A essa altura, todos os dragões no Veir já haviam notado Richard, acalmando-se enquanto o observavam em silêncio. Entre eles havia uma existência especial, pequena, ágil e absolutamente adorável, mas também muito mais mortal que as demais. Os olhos de Tiamat estavam fixos em Richard, sua própria mente perdida em pensamentos. Um dragão negro logo surgiu de seu ninho, falando suavemente em língua dracônica. Aquele garoto é quem herdou este semiplano, certo? Ele parece fraco, podemos matá-lo e recuperar nossa liberdade. Também ficaremos com toda a riqueza de Sharon. O que a senhora acha? Tiamat não respondeu de imediato, apenas encarando Richard sem piscar. Seus olhos brilharam pensativos, mas quando o dragão negro avançou, ela de repente se virou e rastejou de volta para o ninho. Estou cansada, faça o que quiser. O antigo Mal Supremo começou a roncar rapidamente, deixando o dragão rangendo os dentes de raiva. Como alguém conseguia dormir tão rápido? No entanto, Tiamat era muito mais forte do que ele, então não ousou dizer muita coisa. Tudo o que pôde fazer foi se virar e encarar Richard, com os olhos brilhando de intenção assassina. Havia outros dragões com o mesmo brilho nos olhos, mas as amarras de Sharon eram bastante resistentes. A maioria dos dragões simplesmente não conseguia sair do Veir, tendo apenas a liberdade de se movimentar por um período limitado de tempo no dia. Ainda assim, os poucos que conseguiam se mover agora já estavam se preparando para isso. Mas o poder de Sharon estava fresco em suas mentes e eles não conseguiam deixar de se perguntar sobre a surra que levariam se ela retornasse repentinamente. A essa altura, Richard já havia terminado de beber e começou a ofegar com dificuldade perto do lago. Ele já havia se ferido gravemente antes, e o súbito influxo de mana feriu ainda mais seu corpo. No entanto, ele se endireitou de repente e uma fina camada azul de chama surgiu na superfície de seu corpo, ardendo tão intensamente que até os dragões de fogo ficaram intimidados com a visão. Ele finalmente se levantou, com chamas azuis saltando ao redor de seu corpo, acompanhadas por uma poderosa aura de destruição. Todos os dragões tremeram, sentindo como se estivessem encarando a morte. Estavam tomados pelo medo de um poder desconhecido contra o qual nada podiam fazer, e alguns dos mais fracos caíram no chão. Muitos dos dragões que sentiram que poderiam devorar Richard com uma só mordida não conseguiam nem se mexer, paralisados de terror. Não conseguiam nem ficar de pé, curvando-se de medo diante de um ser superior. Tiamat era a única que ainda roncava alto em seu ninho, mas se alguém olhasse de perto, veria que seu focinho tremia e suas 4 patinhas estavam enterradas no chão. Richard olhou silenciosamente para seu reflexo no lago, sua bela figura distorcida pelo calor das chamas azuis. De repente, elas foram puxadas de volta para seu corpo sem deixar vestígios, enquanto a grama brotava da terra árida sob seus pés. O súbito aparecimento de uma densa força vital atordoou os dragões que observavam, o contraste gritante especialmente perturbador para seus sentidos. No entanto, Richard se virou antes que pudessem reagir e os encarou. Estou furioso agora, seus desgraçados. Qualquer um que vier aqui vai morrer. Os dragões sentiram-se humilhados por essa ameaça. Mesmo com o orgulho um pouco abalado por Sharon, consideravam-se seres supremos. Muitos deles aguardavam a oportunidade de se rebelar, e esta parecia a oportunidade perfeita. Richard seguiu direto para o Veir, com uma luz fraca brilhando em suas mãos enquanto um pergaminho de safira caía do céu. Todos os dragões começaram a respirar ofegantes, sentindo suas próprias almas naquele pergaminho. Este era o contrato que dava a alguém o controle sobre todos os dragões da cidade. Contanto que o obtivessem e destruíssem, seriam livres. Capítulo 129. Tesouro. Richard voou direto para o Veir. Qualquer dragão ali poderia atacá-lo. Parecia que ele nem sequer entendia a situação atual, apenas parado, arrogante e sem se importar com o mundo. Todos os dragões se prepararam para atacar, e até Tiamat deu uma espiada. Mas após uma breve luta interna, ela se deitou e continuou seu fingimento. O Mal Supremo era alguém com grande controle sobre suas próprias leis, e ela podia sentir a repressão vinda dele. Ela havia se acalmado significativamente desde que Sharon a espancara até a morte, e agora estava muito mais em paz. Richard estava no meio do Veir, brincando com o pergaminho de safira. Ele sabia exatamente o que se passava na mente dos dragões, mas essa era a última coisa com a qual ele se importava naquele momento. Era evidente que Sharon planejara aquilo há algum tempo, dando-lhe controle total sobre o semiplano. Ela provavelmente havia construído o portal para o semiplano dele quando lançou as bases para ele. A condição era que sua conexão com a alma fosse rompida. Isso significava que Sharon estava em apuros. Richard não conseguia nem imaginar o que poderia ameaçar alguém que conseguia repelir os ataques de Apeiron com facilidade e esmagar oponentes com 100 lacaios draconicos. Mas ainda mais preocupante era o fato de que eles conseguiam impedir uma mestra do espaço como ela de escapar. Até mesmo um ser épico comum era difícil de deter, mas ela era muito mais do que isso. No entanto, o poder sempre foi relativo. Havia inúmeros lugares perigosos nos inúmeros planos, e ninguém poderia viver uma eternidade. Ele suspirou, olhando para os escravos que poderiam dominar um plano inferior e segurando o contrato. Qual de vocês, vadias, quer tentar? Sua voz e expressão permaneceram calmas como sempre, sem qualquer movimento para ativar seu mana. No entanto, isso só deixou os dragões ainda mais inquietos. Eles ainda se lembravam da aura de quando as chamas azuis queimavam sobre ele. Sua única esperança era um ataque combinado. Mas desde quando um verdadeiro ser poderoso teme uma multidão de inimigos? Muitos dragões sentiram um arrepio no coração.
O dragão negro ao lado de Tiamat de repente pensou em algo, virando-se para olhar para o ninho. A entrada da caverna estava vazia, e ele não conseguia nem ver a silhueta dela, apesar dos roncos altos. Ela obviamente havia se escondido lá no fundo. Este dragão tinha milhares de anos e era lendário há muito tempo. Pensando nas chamas azuis de Richard, ele estremeceu de repente e se encolheu de volta em seu ninho. Roncos profundos ecoaram de dentro momentos depois. Os dragões capturados neste veir eram todos bastante espertos, não cedendo facilmente à imprudência. Os impetuosos sempre encontravam seu fim cedo. Vendo os dois mais poderosos entre eles recuarem, os demais sabiam o que fazer. Muitos seguiram o exemplo, enquanto alguns até voaram em direção a Richard e se curvaram em reverência ao seu novo mestre. Richard não tinha tempo para se preocupar com as feras bajuladoras. Vendo que nenhum dragão se preparava para se opor a ele, desenrolou o pergaminho da alma e o ativou. Uma orbe de luz azul penetrou em sua testa, mostrando-lhe como invocar todos os dragões do Veir. Também lhe deu o feitiço de invocação padrão para esses dragões, mas sem a harmonização de Sharon, ele só conseguia invocar um ou dois de cada vez. Ele suspirou, continuando a inspecionar o semiplano. Um pergaminho com método para ativar as marionetes apareceu quando ele entrou no palácio, o que lhe permitiria manter toda a ilha funcionando sem qualquer gerenciamento ativo de sua parte. Essas marionetes não eram muito poderosas, mas tinham a inteligência de elfos superiores e um físico à altura. Foi o tesouro de Sharon que lhe deu motivo para hesitar. Havia meia dúzia de materiais capazes de servir de núcleo para Midren, e até mesmo um núcleo de dragão celestial que estava no nível de um Arclord. Mesmo coberto por camadas de matrizes mágicas, aquele núcleo ainda irradiava luz divina, com símbolos divinos flutuando em sua superfície. Quando ele só conseguiu ler um pedaço insignificante depois de uma hora, percebeu que não havia como encontrar pistas e seguiu em frente. Os interesses de Sharon eram semelhantes aos de um dragão. Ela colecionava todos os tipos de cristais que continham muita energia, preenchendo 2/3 do tesouro com pedras de alta energia de todas as cores e formatos. A maior parte do restante era equipamento aleatório que ela não podia usar, mas incluía 3 armas divinas, uma dúzia de armas lendárias e um mar de tudo que fosse inferior. Mesmo que as armas divinas fossem de divindade inferior, essa riqueza era assustadora. Equipamentos ocupavam uma parcela relativamente pequena da coleção de Sharon, um sintoma de seu estilo de combate. Ela lutava corpo a corpo, o que era uma maneira fácil de destruir seus equipamentos em batalha. A avarenta acabou desistindo completamente de equipamentos sofisticados, passando a usar suas vestes. O mais surpreendente era a biblioteca pessoal. A magia destal a tornava enorme, e o local possuía centenas de plataformas de pedra com tempos flutuando sobre elas. Algumas eram simplesmente tábuas de pedra ou aço, enquanto outras eram até orbes de luz que continham o poder das leis. A maioria das plataformas ainda estava vazia, restando menos de 100 dessas coisas na biblioteca, mas todas estavam cercadas por uma barreira mágica. Era preciso decodificar as leis em qualquer escudo antes de poder ler o livro dentro dele, e pelo que parecia, o poder das leis que os próprios tempos continham poderia matar até lendas, se forçado. Esta biblioteca claramente tinha incontáveis anos de história. Não era uma criação da própria Sharon, mas um item divino que a acompanhava desde os primeiros dias de que se lembrava. De certa forma, era como os túmulos da família Archeron. Os livros ali nunca haviam mudado, mas mesmo ela só conseguia ler uns 10 deles. A construção do Veir neste semiplano, as árvores que absorviam energia, era todo o conhecimento que ela havia adquirido através desses livros. Um fato que também se aplicava ao seu controle imaculado do espaço. Esta biblioteca era uma herança de sua raça e, considerando a distribuição, a maior parte de seu conteúdo havia desaparecido nesse período. Cada livro restante era um tesouro de valor imensurável. A essência desta biblioteca era, sem dúvida, o orbe de luz flutuando acima do pilar de pedra mais alto no centro. Richard rapidamente percebeu que não conseguia nem olhar para ele diretamente, apesar de sua força atual. As leis que ele continha eram puras demais, poderosas demais. Era luz pura, mas excedia em muito tudo o que ele já havia encontrado. Até mesmo o Senhor Radiante parecia opaco e sem cor quando comparado. Ele hesitou por um momento antes de se esticar e tentar tocar a barreira. Ondas ondulavam pela superfície, mas ao olhar mais de perto, Richard descobriu que cada raio era composto por milhares de símbolos minúsculos. Esses símbolos nem sequer eram de uma língua divina, projetados para serem menores e mais complexos, de modo que possuíam maior poder. Milhares de símbolos únicos passaram por sua visão, mas ele não conseguia entender nenhum. Naquele momento, Richard viu dezenas de milhares de símbolos, todos eles singularmente diferentes. Capítulo 130. Limites. Apesar de sua memória poderosa, Richard só conseguia memorizar cerca de 1000 runas emitidas pela barreira que protegia a luz. Essas runas eram uma nova linguagem que explicava as próprias leis, com um nível muito superior ao da língua divina de Norland. Enquanto aprendesse essa nova linguagem, seria capaz de assimilar novas leis com muito mais facilidade. No entanto, ele estava atualmente dominado pelo poder inacreditável daquela luz. Deixando tudo de lado, as leis do escudo por si só já eram compatíveis com o que ele estava desenvolvendo com o ninho divino. No entanto, essa análise exigia que ele entendesse a nova linguagem, uma tarefa imensamente difícil. E tudo isso só para poder alcançar aquela luz. Richard mal conseguia imaginar quanto poder seria necessário para controlar tais leis, ou a perícia necessária para aprisionar tal orbe naquela biblioteca ancestral. Talvez apenas seres como o Rei Abissal ou Scara se qualificassem, mas seus poderes conflitavam com aquela luz. Qualquer contato causaria uma explosão enorme, capaz de destruir planos inteiros.
sabendo que não tinha o poder de usar aquela luz no momento. Richard olhou ao redor e notou algumas das runas antes de examinar os outros registros na biblioteca para tentar descobrir para onde Sharon teria ido. Após repetidas tentativas, ele encontrou 3 livros e uma lousa que poderiam ser facilmente quebrados, com mais 7 nos quais ele poderia trabalhar em um prazo razoável. Esse era o limite do que ele podia ler, e não haveria como começar o resto. Richard ficou na biblioteca por um dia inteiro, quebrando os escudos mais fáceis na esperança de que fosse um diário ou algo assim. Depois de decifrar as leis, percebeu que agora tinha fácil acesso aos tomos, podendo recuperá-los quando quisesse. Entre esses livros, 2 explicavam o poder dos elementos e um era sobre a origem e a composição das várias formas de vida. Não ajudava diretamente em sua situação, mas ajudava em suas leis. Após uma rápida leitura, ele descobriu que as descrições dos 3 livros tratavam de um tipo de lei que ia além dos meros planos, comparável às leis primordiais que poderiam dar origem aos planos primários. Quanto ao livro sobre a vida, um único capítulo impulsionou significativamente sua análise das leis do plano da floresta. Ele dominou 6 das leis em que estava trabalhando em um instante. A lousa era uma introdução às runas misteriosas do escudo. Era a linguagem dos celestiais primitivos, completamente diferente das linguagens divinas e demoníacas do mundo atual. Ler a lousa permitia dominar a linguagem em si antes de passar para as leis. Os 3 livros e a lousa seriam um desafio para digerir em um curto espaço de tempo, e os outros 7 levariam anos. No entanto, dominar o idioma tornaria ambos os esforços significativamente mais fáceis. Os livros não podiam sair da biblioteca e com um dia decorrido, Richard sentiu como se já tivesse ficado no semiplano tempo suficiente. Foi até a biblioteca e continuou sua busca, encontrando finalmente o centro de controle do local. A maioria dos magos não conseguia mover os seus, mas Sharon havia construído um sistema que permitia que seu semiplano se movesse livremente. A energia necessária era astronômica, mas com as árvores absorvedoras de energia, isso não era realmente um problema. O vazio carecia de muitas coisas, mas energia pura não era uma delas. Parado ao lado da plataforma, ele ponderou sobre muitas coisas antes de colocar as mãos nas 2 esferas de metal. Sua mente rapidamente se conectou ao semiplano, e ele inseriu as coordenadas do seu próprio semiplano antes de ativar o portal. O semiplano rugiu ganhando vida, e um enorme portal surgiu à sua frente. O avião entrou no portal e desapareceu. Pouco depois de Richard partir, um ser quase transparente apareceu no vazio. Olhou para o vazio e grunhiu. Deveria estar aqui. O rosto da criatura humanoide com tentáculos mudou repentinamente, e um grito alto ecoou pelo vazio enquanto ela voava para longe. Em seu lugar, havia um arco azul que cortava alguns tentáculos, mas o vazio ondulou enquanto ela escapava. Richard saiu do vazio com um light na mão, os olhos cheios de uma fúria gélida. Ele zombou dos tentáculos trêmulos em sua mão. Você ainda espera fugir? Ele estendeu a mão e agarrou um dos tentáculos, ativando o campo da verdade e vendo raios de cores diferentes se dissiparem. Eram os fios do destino, unindo as criaturas que estavam conectadas em espírito. Esta era uma das bases da profecia, um elemento fundamental da magia. O campo da verdade crescia em poder com ele, e ele já conseguia sentir os movimentos vagos das leis no mundo. Assim que ele se preparou para persegui-lo, os fios começaram a vibrar intensamente. Rapidamente se enredaram em uma confusão e desapareceram, deixando apenas alguns fios fracos que apontavam em várias direções. Richard imediatamente grunhiu, com o rosto lívido ao perceber que a meio-fera realmente tinha a capacidade de cortar os fios do destino. Isso encerrou sua perseguição imediatamente, não havia como descobrir para onde a criatura tinha ido. O oponente definitivamente pagou um preço considerável por isso. Cortar os fios do destino era o mesmo que cortar um pedaço da alma, ferindo gravemente a própria existência. Essa criatura tinha a coragem e a determinação para escapar imediatamente, sem hesitar, o que significava que tinha conhecimento de seu poder, tais habilidades misteriosas e o desejo de atacá-lo. Só havia um grupo assim em que ele conseguia pensar. Esses filhos da puta, sibilou ele. Isso confirmou que o desaparecimento repentino de Sharon estava relacionado aos acadêmicos, os mesmos desgraçados que se intrometeram em sua vida inúmeras vezes. Aqueles covardes sempre se escondiam no escuro, conspirando e tramando enquanto agiam como santos de merda. Richard acumulara muito poder e riqueza ao longo dos anos, aproximando-se do topo de Norland. No entanto, ele ainda não conseguia rastrear o castelo de Sorenborg, reagindo apenas aos seus movimentos. Ele matou todos os eruditos que farejou, mas isso claramente não foi suficiente. Ele olhou para o vazio por um tempo antes de se teletransportar. O semiplano de Sharon finalmente apareceu exatamente onde estava o de Richard, e os dois se aproximaram lentamente até estarem a algumas centenas de quilômetros de distância, momento em que ele os travou em órbita. Seu pequeno semiplano então começou a girar em torno do dela. Uma nova opção surgiu em sua mente quando os dois planos se aproximaram. Se quisesse, poderia fundi-los em um só. No entanto, ele a desligou sem hesitar, recusando-se a acreditar que Sharon pudesse morrer tão facilmente. Achava muito mais provável que ela estivesse presa em algum lugar que desconectasse sua alma do semiplano. Enquanto o semiplano em si ainda estivesse em movimento, ela estaria viva. Se não conseguisse encontrá-la, sempre tinha como último recurso o dragão eterno. Embora o velho dragão não lhe mostrasse onde ela estava agora, podia mostrar episódios do passado para que ele pudesse localizá-la. O único problema era o alto preço por tal coisa, algo que nem mesmo toda a sua riqueza cobriria. Quanto à forma que esse preço assumia, Philip Ferlin era um excelente exemplo. Assim que os dois semiplanos se conectaram, Richard saiu do palácio e encarou o vazio. Levou alguns minutos para que ele murmurasse baixinho. Não se preocupe, eu mostro o preço a esses desgraçados. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 131. Irmãos.
De volta a Norland, Richard se forçou a se acalmar e organizar seus pensamentos. Seu primeiro passo foi organizar o que Sharon havia deixado para trás. O semiplano já era dele, mas o Deep Blue nominalmente não. Sharon era uma mulher com a paixão de um dragão por dinheiro, e ela definitivamente surtaria e o mataria se algo acontecesse com sua torre. Imaginando esse cenário, seus lábios se curvaram em um pequeno sorriso. No entanto, aquela bela imagem durou apenas um instante antes que a fria realidade o atingisse, trazendo de volta ao mundo. Ele rapidamente decidiu procurar pistas sobre o desaparecimento de Sharon. Desta vez, não importava onde os acadêmicos estivessem escondidos, ele estava determinado a exterminá-los um por um e matá-los. Ele rapidamente contatou Blackgold, pedindo-lhe que reunisse todos os grandes magos do Azul Profundo para um anúncio importante. Ele também pediu ao professor Fahir que informasse Insil e Iori, se eles decidiriam retornar ou não, era decisão deles. 3 dias depois, bem cedo na manhã seguinte, Blackgold e Fahir aguardavam junto ao portal. Já tinham um mau pressentimento sobre o anúncio iminente de Richard, prevendo que causaria o caos. Todos os grandes magos também deixaram seus trabalhos para trás, aguardando em silêncio. Este poderia ser um momento histórico e mesmo sem a capacidade de tomar decisões, testemunhar tal evento também seria importante. A espera foi repentinamente interrompida por um clarão de luz que cortou o espaço, com Insil caminhando lentamente pela fenda para pousar na frente de Blackgold. Ele parecia carismático como sempre em seu manto comum, mas sua aparência simplista não escondia seu poder. Até Fahir ficou surpreso e a maneira como ele havia caminhado pelo espaço fazia parecer que ele estava no nível 25. Há apenas alguns níveis de ser oficialmente considerado épico. Embora os alunos de Sharon fossem todos conhecidos por sua impressionante habilidade de combate, os níveis também eram importantes. O jovem careca olhou em volta e sorriu. Parece que fui o primeiro a chegar. Acho que sou mesmo uma figura insignificante. Nós, os idiotas, não somos os primeiros a chegar? Um capanga de nível 25. Uma voz ecoou atrás dele, e um grande portal se formou não muito longe do que já existia. Este portal não era no estilo do Deep Blue, mas sim composto por grandes entalhes rústicos em estilo bárbaro. Um bárbaro com olhos de corça atravessou, vestido como um artista marcial com um par de espadas longa e curta na cintura. Em suas costas havia um martelo de pedra, e apenas o cajado em sua mão esquerda indicava sua identidade como mago. Vestido mais como um xamã do que qualquer outra coisa, este era Iori. Insil olhou de soslaio para a aparência do colega e abriu um sorriso. Então você realmente alcançou o sucesso. Iori riu, caminhando calmamente até a plataforma. Todos os caminhos levam ao topo, não importa qual você escolha. Não sou muito inteligente, então escolhi o que mais me agradava. Quem se importa com política? Insil assentiu em compreensão. Embora Iori fosse um mago bastante mediano para um lendário, ele também possuía o sangue de feras ancestrais e era um guerreiro de nível 20. Suas habilidades não eram grandes por si só, mas se combinavam em um poder extraordinário. Iori caminhou até a plataforma, mas o portal atrás dele ainda não havia se fechado. Alguns guerreiros tribais o seguiram rapidamente, liderados por um homem de meia-idade com cabelos brancos completamente trançados. Os magos ao redor sentiram como se seus corpos tivessem sido perfurados ao vê-los. Este era um guerreiro lendário. Os outros 8 guerreiros também eram santos e, combinados com a lenda, poderiam teoricamente enfrentar Insil. Se Iori se juntasse a eles, até mesmo o mago de nível 25 estaria em apuros. Insil observou a luz começar a se dissipar, encarando Iori. Então os rumores estavam certos. Parece que você é um figurão. Iori riu baixinho. De fato. Deve-se usar o poder que se possui, e status é tão útil quanto qualquer outra coisa. Vim desta vez para me exibir. Os olhos de Insil brilharam diante daquela proclamação contundente, mas Iori não recuou. O guerreiro de meia-idade pigarreou de repente e deu um passo à frente, ficando ao lado de seu mestre enquanto os outros 8 o cercavam com sede de sangue nos olhos. O mago puro permaneceu destemido. Ele era significativamente mais poderoso do que qualquer outro ali, pelo menos a ponto de poder escapar. Esses 2 homens estavam em desacordo desde o momento em que se conheceram, e estavam claramente exibindo sua riqueza e poder. Só o teletransporte de Iori teria custado milhões de ouro, uma quantia enorme para o Deep Blue, que gastara apenas 4 ou 5 em um ano antes. Por outro lado, a ruptura de Insil deixou claro que ele era um herdeiro muito melhor do legado de Sharon. Muitos estavam inquietos desde alguns dias atrás, quando os fantoches de Sharon subitamente entraram em colapso e se recusaram a funcionar. Todos haviam chegado à mesma conclusão, e aqueles que antes eram os 2 discípulos mais fortes de Sharon estavam agora disputando status na torre. Entretanto, o portal mais antigo brilhou antes que Insil e Iori pudessem se confrontar, e uma figura batida em vestes comuns de mago saiu de lá. O que aconteceu? Blackgold engasgou com a visão. Richard parecia magro como papel, com veias azuis aparecendo em sua pele. Ao redor de seus olhos vermelhos havia olheiras negras como breu, e seu rosto estava pálido como um lençol. Ele claramente não dormia há 3 dias. Richard acenou com a cabeça para o anão cinzento que começara a tremer ao perceber, lançando um olhar para além da comitiva de Iori antes de se voltar para seus 2 colegas. Meu humor não estava muito bom nos últimos dias, e não consegui descansar. Vejo que todos estão aqui. Blackgold e Fahir começaram a sussurrar com alguns outros colegas, todos especulando sobre o motivo de Richard para convocar aquela reunião. Algo devia ter acontecido com Sharon, e seus alunos mais fortes estavam agora fazendo manobras para conquistar o poder. No entanto, o próprio Richard se aproximou em trajes humildes e aparência frágil. Será que ele planejava abrir mão de sua posição como líder de fato da torre? O Deep Blue havia se unido a Richard e aos Archerons ao longo dos últimos anos, abrindo mão de vários de seus alunos e grandes magos para seus projetos de pesquisa e esforços de guerra, enquanto recebia uma quantia considerável por seus serviços. É claro que Richard lucrava com isso.
Com o relacionamento de Sharon com ele era o segundo em comando ali, mas se ela se fosse, essa posição não estaria mais garantida. Quando o olhar de Richard passou por ele como se não fosse nada, Iori franziu a testa. Richard, ouvi dizer que você tem se saído bem nos últimos anos. Por que não usa roupas melhores? Não preciso me vestir de pavão para provar nada, descartou Richard. O rosto de Iori ficou vermelho, mas na presença dos grandes magos e de um grupo crescente de outros, ele se conteve e não fez um movimento direto. Em vez disso, retrucou. Então, o que você usará para provar seu valor? Provar meu valor? Para quê? Richard riu antes de responder a pergunta. Todos aqui me conhecem muito bem. Tal, o rosto do bárbaro ficou vermelho e depois roxo, enquanto Incil lentamente começou a franzir a testa. Como ousa ser rude com sua excelência, berrou o lendário guerreiro que seguia Iori. Mas o portal por onde Richard havia passado brilhou de repente quando um homem corpulento saiu de dentro. Era fácil reconhecer o escudo lendário em suas costas, e muitos na multidão ficaram boquiabertos com sua aparição. Escudo de Ferro caminhou até Richard e fez uma reverência, ficando atrás dele e encarando os outros na plataforma. Iori e seus guerreiros eram alvos específicos de sua animosidade. Os colegas de Richard imediatamente ficaram sérios. Um mago com aparência de canhão e um guerreiro com aparência de parede formavam uma dupla assustadora, capaz de paralisar qualquer oponente. Mesmo que conseguissem detê-los, eles ainda escapariam facilmente. Capítulo 132. Exibindo-se. Os olhos de Iori brilharam friamente ao compreender a situação. Um guerreiro lendário como Escudo de Ferro era o parceiro ideal para qualquer mago. Mesmo seu próprio subordinado lendário não era tão bom. No entanto, tais guerreiros nunca careciam de companheiros e trabalhavam apenas temporariamente. Eu sou Iori de Clandor. Por que você não se junta a mim? Ele declarou de repente, eu lhe pagarei o dobro do que Richard for. A multidão se acalorou instantaneamente. Essa declaração foi humilhante para Richard, mas também era uma tentação fácil para qualquer um. Mesmo que Escudo de Ferro rejeitasse o convite, Richard ainda se sentiria insultado. No entanto, Richard ficou parado sem reagir, como se estivesse pensando em algo. Foi o Escudo de Ferro que começou a rir estrondosamente. O bárbaro realmente entendeu que eu fui contratado. Mas falando sério, vocês, seus miolos, nunca vão saber, né? O dobro? Vocês não poderiam me pagar pelo mesmo preço. Fou, você acha que algumas moedas de cobre te deixam rico? Iori congelou por um instante, observando a saliva no chão bem à sua frente. Seu rosto ficou verde enquanto ele pegava sua espada curta, com a intenção de atacar imediatamente. Ao se virar para olhar para Incil, o mago careca apenas sorriu e deu alguns passos para trás, deixando claro que não pretendia interferir. Afinal, a luta entre Richard e Iori só o beneficiaria. Iori lançou um olhar feroz para Richard, sua aura se inflamando rapidamente enquanto um rugido bestial ecoava pela torre. Os guerreiros totêmicos atrás dele sacaram suas espadas, preparando-se para atacar. Black Gold e Fire empalideceram imediatamente. Para eles, Richard era diferente dos outros alunos de Sharon. Era ele quem ela amava de todo o coração. Eles se apressaram em se preparar para interromper a luta iminente. Richard era forte, mas parecia estar em uma condição estranha, onde estava sonhando acordado. Embora Escudo de Ferro fosse um renomado guerreiro defensivo, aquela era uma situação incômoda. No entanto, os dois grandes magos pararam após um único passo à frente, encarando o portal com surpresa. Iori fez o mesmo, tremendo ao sentir 3 auras poderosas emanando de dentro. 3 silhuetas saíram em fila, e elas deixavam bem claro que eram todas lendárias. À medida que a luz se dissipava, o ar congelava. Richard tinha 4 lendas sob seu comando, um assassino, um mago e 2 guerreiros. Cada um deles era reconhecível à primeira vista, renomados por suas habilidades em combate. Os 3 recém-chegados analisaram a situação antes de caminharem até o lado de Richard. O silêncio imediatamente tomou conta da plataforma, com todos os olhares voltados para a comitiva de Richard. 5 lendas no total. Mesmo que Richard não levantasse a mão, Incil e Iori só podiam fugir. No entanto, este não era o fim. O portal continuou a piscar enquanto mais pessoas passavam, lideradas por um ogro montanhoso de 2 cabeças que estava prestes a se tornar uma lenda. Tiramisu tinha quase 6 metros de altura e possuía força suficiente para derrotar um guerreiro lendário comum com facilidade. Ele podia até enfrentar 2 oponentes ao mesmo tempo. Atrás dele estavam Vaterflover, Fazer e Zangru. Embora não parecessem tão intimidantes à primeira vista, suas auras não eram mais fracas e irradiavam a sede de sangue de assassinos experientes. A pressão desses seguidores superava até mesmo a das 4 lendas. Seria difícil determinar o eventual vencedor em um confronto de 4 contra 4, mas quando os 8 se uniram, suas auras sufocaram os outros presentes. Os olhos de Incil já piscavam enquanto ele considerava seu plano de fuga. Metade da equipe de Richard era composta por assassinos, e a falta de atenção o mataria imediatamente. Quanto a Iori, sua expressão se obscureceu enquanto ele mantinha a postura, sem saber se avançava ou recuava. Ele também era um mago lendário e provavelmente poderia recuar, mas seus 9 subordinados não teriam chance. Ao que tudo indicava, a única saída seria uma aliança com Incil. Felizmente, seu colega pareceu entender isso também, aproximando-se para demonstrar solidariedade. Richard ainda estava em seu próprio mundo, sem nem notar Incil e Iori. No entanto, toda a atenção foi desviada quando o portal brilhou mais uma vez, Santo saindo de dentro.
Suas auras eram muito diferentes, mas alguns deles haviam acumulado um pouco de fama em suas vidas e certamente se tornariam lendas um dia. Parecia haver uma fila interminável deles. Levou 2 minutos inteiros para que todos os 30 saíssem. E no entanto, as mentes entorpecidas dos espectadores só podiam ser ainda mais abaladas. A luz continuava a tremer, e cavaleiros rúnicos também se manifestavam. 10, 20, 50, 100, 200. Mesmo sabendo do estoque de runas Archeron, o número final era impressionante, 500. Era o mesmo número de cavaleiros que o Imperador Charles havia levado em sua expedição ao abismo. Os cavaleiros rúnicos ocupavam metade do saguão do portal, formando uma meia-lua com Richard no centro, cercando todos os outros na plataforma. Nesse ponto, Richard poderia capturar ou matar todos ali com um único ataque. Ele finalmente acordou de seus pensamentos, passando o olhar pelas pessoas na plataforma antes de dizer gentilmente: "Vim aqui para mostrar meu poder." Essa frase era sufocante quando saiu de sua boca. Minutos depois, Incio, Iori e os grandes magos estavam sentados nas laterais da mesa na sala de conferências onde aconteciam as reuniões do Deep Blue. Richard caminhou diretamente até o topo, ocupando o lugar de Sharon. Considerando que se tratava de uma reunião interna, ele havia deixado sua comitiva do lado de fora. Cruzando os braços pensativo, ele esperou até que todos estivessem sentados antes de levantar a cabeça. Alguns de vocês já devem ter adivinhado, e outros deveriam ter entendido quando convoquei esta reunião. A mestra está em apuros, e eu nem tenho certeza se ela ainda está viva. Tudo que posso dizer é que ainda há esperança. Sharon estava em apuros? Todos os grandes magos ficaram perplexos. Embora estivessem preparados para isso, confirmar seus medos era outra história. Para eles, Sharon era um símbolo de invencibilidade. Ela podia ficar irritada, mas nunca corria perigo real. Incio e Iori se entreolharam, sem dizer uma única palavra. Era óbvio que já tinham adivinhado. Fair foi o primeiro a se acalmar e perguntar: deveríamos bloquear as notícias? Sharon era o pilar do Deep Blue, a maior apoiadora de Richard e dos Archerons. Uma vez em apuros, tanto Deep Blue quanto a família Archeron estariam em perigo. Cercado por 3 impérios em conflito contra 2 deles, Richard poderia ser atacado imediatamente. No entanto, Richard balançou a cabeça: não anuncie. Apenas avise Norlan que o mestre está em apuros. Ao dizer isso, Richard irradiava uma sede de sangue arrepiante que fez o velho professor estremecer. Ele então continuou: eu assumirei o comando do Deep Blue e até a mestra retornar. Ninguém pode tocar em nada dela até lá. Eu sou o único dono desta torre. Por que tem que ser você? Iori finalmente se levantou em protesto. Richard apenas o encarou sem expressão, mas uma explosão de aura fez o bárbaro ofegar. Ele respondeu calmamente: porque eu mato qualquer pirralho que ficar no caminho, até mesmo um mago de nível 25. A cadeira de Incio rachou, quase caindo aos pedaços. Seus olhos demoníacos se fixaram em Richard. Magos de nível 25 não são tão fáceis de derrotar, né? Você não precisa procurar as pessoas lá fora ou invocar outro grupo de criaturas de pesadelo. Por favor, eu só trouxe para me exibir. Algumas espadas bastam para dar conta de qualquer um aqui. Tá? Os olhos do careca se estreitaram enquanto ele sorria. Eu realmente gostaria de ver você tentar. Richard ignorou completamente a intenção de matar. Você vai morrer. Iori franziu a testa diante daquela declaração, mas o próprio Incio apenas olhou para baixo, pensativo. O bárbaro finalmente recuou para o assento, mas sua expressão ainda era sombria. Se nem mesmo Incio aceitasse o desafio, ele não teria chance. Capítulo 133. Declaração de guerra. Uma vez que a sucessão foi resolvida, Richard agiu como se Iori e Incio tivessem desaparecido. Ele encarou os grandes magos. Quero descobrir quem causou isso. Não me importa quem eu ofenda, quem eu mate. O céu pode cair, mas eu vou chegar ao fundo disso. Aqueles que estiverem dispostos a ajudar podem se juntar a mim. Incio e Iori se entreolharam sem graça. Eles tinham acabado de fazer jogadas para tomar o controle do Deep Blue, mas apesar disso, queriam muito ajudar a encontrar Sharon e a fonte de seus problemas. No entanto, sem que Richard os convidasse explicitamente, eles não conseguiram se convencer a perguntar se poderiam se juntar a eles. Era óbvio pela expressão dele que ele nem os considerava úteis para seus planos. É claro que os grandes magos não tinham tais preocupações, todos concordando em ajudar na busca imediatamente. No final, Incio e Iori nunca conseguiram engolir o orgulho. Simplesmente caminharam juntos em direção ao portal após o término da reunião, olhando um para o outro e percebendo quanto estavam irritados. Você vai ignorar isso? O bárbaro brincou de repente. Claro que não. Vou investigar. Eu também, mas não com Richard. Os dois acenaram um para o outro e se teletransportaram. No entanto, comparado à comoção que causaram ao chegarem, suas saídas foram muito mais discretas. De volta à sala de conferências, Richard e os grandes magos investigavam as últimas atividades de Sharon antes de sua partida, incluindo as pessoas que ela conheceu e as notícias que recebeu. Ele logo descobriu que um mago lendário chamado Praton havia visitado Deep Blue e que Sharon partirá com ele pouco tempo depois. Ela ainda não havia retornado. Vá descobrir tudo o que puder sobre esse cara. Espero ver tudo até hoje à noite. Richard ordenou. Os grandes magos não eram particularmente experientes em trabalhos de inteligência, mas os seguidores e novos subordinados de Richard eram.
Eles rapidamente alavancaram sua conexão com vendedores clandestinos de informações, obtendo tudo o que Richard queria antes do prazo. Centenas de milhares de moedas de ouro foram gastas para compilar dados sobre o nível de Praton, sua história importante, bem como suas habilidades e magias conhecidas. Havia também informações sobre sua família, suas habilidades de linhagem e seus alunos. Richard leu o documento inteiro 3 vezes sob a luz da lua carmesim. Era um momento em que os plebeus já haviam terminado o jantar e se preparavam para a noite, mas os escalões superiores enfrentariam uma tempestade. Notícias chocantes se espalharam rapidamente por todos os cantos de Norlan através dos círculos de comunicação. A guardiã da Aliança Sagrada, a escravizadora de dragões Sharon, estava em apuros e havia desaparecido nas profundezas do vazio. Isso era o mesmo que um anúncio de sua queda. Magos lendários tinham muitos métodos para se comunicar com seus semiplanos. E os poucos pontos no vazio que poderiam quebrar a misteriosa conexão de alma que eles tinham também estavam entre os mais perigosos. Mesmo com a habilidade de Sharon, a morte era provável. Assim que receberam a notícia, a maioria dos lords rapidamente percebeu que restava apenas um ser épico na Aliança Sagrada, a Imperatriz Apeiron. Enquanto isso, o Império da Árvore Sagrada e o Império Milenar tinham 2 ou mais cada. Outra reação foi que os Archerons haviam perdido seu apoiador mais poderoso. Como eles manteriam sua independência dos 3 impérios? No Império Milenar, o príncipe Túmen convocou uma reunião de seus seguidores quando ouviu a notícia. Esta é a melhor chance de conquistar os Archerons, começou seu melhor general. Sua excelência provavelmente caiu, e sem um ser épico, Richard não conseguirá manter sua independência. Fundir-se conosco seria sua melhor escolha. Um ancião assentiu. É verdade, mas Richard ainda é jovem e tem aquele orgulho e aquela agressividade. Devemos ter cuidado ao persuadi-lo. Por que Sua Alteza precisaria ser gentil? O general Bruto franziu a testa. Porque Sua Graça Richard é alguém de status igual em Norlan, se não maior. Como ousa? O general bateu na mesa e se levantou, mas Túmen o fez sinal para que se abaixasse. O ancião havia dito a verdade, e o príncipe sempre respeitava a honestidade. O grande ancião de 400 anos finalmente se pronunciou. Chega. Qualquer preço vale a lealdade de Richard Archeron. Acredito que um casamento com Massi seria uma demonstração suficiente da nossa sinceridade. Todos ficaram em silêncio diante dessa sugestão. O grande ancião era 4 gerações inteiras mais velho que Túmen, possuindo status mais elevado. No entanto, o príncipe ainda olhou para Massi e sorriu. O que você acha? Massi fez uma reverência. Estou disposta a me sacrificar pela família. Sacrificar-se? Casando-se com o homem mais talentoso deste plano. Túmen sorriu radiante. Você não estaria fazendo tal coisa. No entanto, eu queria discutir outra coisa. Esta notícia não deveria ter sido abafada? Richard poderia ter adiado isso por anos, porque ele anunciou. Os presentes imediatamente se deixaram levar pela reflexão. Será que os Archerons realmente acreditavam que conseguiriam manter sua independência mesmo sem Sharon? Era uma teoria chocante, mas, se verdadeira, eles deviam estar escondendo um ser épico, ou pelo menos alguém capaz de enfrentá-lo. Nesse momento, um guarda bateu à porta do salão. Uma vez autorizado a entrar, correu até Túmen e apresentou um novo pergaminho com informações. O príncipe o examinou em silêncio e sua expressão tornou-se sombria. Após uma segunda leitura, passou ao grande ancião. O pergaminho passou rapidamente de uma pessoa para outra, e a sala ficou completamente silenciosa enquanto um frio percorria o ar. Só quando chegou a vez de Massi é que o silêncio foi quebrado. Ele é louco. Talvez sim, talvez não, respondeu Túmen, pegando o pergaminho de volta e lendo a linha inicial. Procura-se informações sobre a localização do castelo de Sorenborg. Recompensa, 100 milhões de ouro se comprovado. Procura-se todos os estudiosos de Sorenborg, vivos ou mortos. Recompensa, até 10 milhões de ouro dependendo do nível e status. Uma recompensa tão grande era quase sem precedentes em Norlan, capaz de atrair até mesmo seres lendários. A maioria das organizações de assassinato e informação certamente agiria ao saber disso. Mesmo que os acadêmicos nunca fossem encontrados, eles teriam muitos problemas. No entanto, o alvo era o mais chocante. Os acadêmicos eram um grupo misterioso e poderoso que havia conseguido escapar de todos os olhares curiosos ao longo dos anos, com a maioria de seus membros recrutados proativamente. Sua herança ancestral e seus tesouros de conhecimento os tornavam um dos inimigos mais perigosos em muitas situações, e a localização do castelo de Sorenborg era desconhecida até mesmo para os 3 principais impérios. A maioria das pessoas só conhecia os acadêmicos pelo conjunto do místico, criado pelo próprio Sorenborg. Era famoso por suas inúmeras habilidades. Cada uma delas não era particularmente poderosa por si só, mas, em sinergia, alcançava uma força inesperada. Embora fosse especificamente mais adequado ao estilo dos acadêmicos, era o conjunto de runas dos sonhos de qualquer mago antes de Richard lançar o armamento de mana. O próprio príncipe Túmen hesitou em sequer ofender os eruditos. No entanto, a recompensa de Richard era uma declaração de guerra. Embora tivesse disparado para os céus ao atingir o auge da criação de runas em Norlan em tempo recorde, ele não havia acumulado reservas para lutar contra uma organização tão poderosa. A maioria dos presentes começou a se preocupar com seu futuro. Mais ou menos na mesma hora, Saint-Martin terminou de ler a mesma declaração e andava de um lado para o outro em seu escritório. Ele também havia obtido outra informação. Richard havia demonstrado um poder chocante no azul profundo. Apesar disso, porém, as sobrancelhas de Martin estavam franzidas. Ele não achava que o poder de atacar o nível do abismo fosse suficiente para lidar com os eruditos. Richard ainda tinha algumas cartas escondidas? Ele pensou um pouco antes de balançar a cabeça. Richard simplesmente tinha muito pouco tempo. Não importava quanto poder pudesse acumular, ele ainda estava limitado por esse fator. Além disso, um crescimento tão rápido de poder definitivamente tinha suas falhas.
Ele já sabia que alguns estudiosos haviam se infiltrado nos Archerons. Martin finalmente pegou um envelope e tirou a carta de dentro. Examinando os nomes escritos no papel, eram os alunos e amigos de Praton, os mais secretos. Após alguma hesitação, ele selou a carta e chamou um seguidor de confiança para enviá-la ao Deep Blue para que Richard a recebesse pessoalmente. Capítulo 134. Aniquilação. Richard estava sentado sozinho na sala de conferências do Deep Blue, olhando para uma pilha de informações à sua frente. Ele as examinou uma por uma, juntando as várias pistas para formar um panorama geral em sua mente. Embora houvesse muitas lacunas, ele ainda tinha uma vaga ideia do que havia acontecido. Seu foco estava, no momento, em um pedaço de pergaminho mágico com algumas criaturas estranhas desenhadas, algo que ele havia encontrado no escritório de Sharon. Ele havia decidido ir procurá-la, mas ainda precisava ter cuidado e aprender sobre o inimigo primeiro. Embora agora pudesse acompanhá-la por pelo menos alguns minutos, Sharon ainda o venceria em todas as batalhas. Um inimigo capaz de restringi-la o derrotaria instantaneamente se ele não estivesse preparado. O papel parecia comum e estava misturado a uma pilha de documentos inúteis, a escrita quase um rabisco, mas, olhando mais de perto, ele percebeu que o Deep Blue não possuía esse tipo de papel. Os papéis dos magos comuns e outros materiais, como o papel de cicatriz lunar, eram diferentes deste, que fora projetado para reter uma enorme quantidade de mana. Embora o papel não fosse particularmente bom, o acabamento era semelhante ao que Sharon usava pessoalmente. Era definitivamente caro demais para magos comuns, e ninguém rabiscaria aleatoriamente nele. Richard não conseguia reconhecer nenhuma criatura desenhada no papel, mas todas tinham algumas semelhanças. Além disso, embora os traços do desenho parecessem medíocres, sem nenhum padrão, a aleatoriedade também era uma pista. Um brilho frio passou por seus olhos ao pensar em uma possibilidade, mas ele adiou até ter certeza. Memorizando tudo no papel, ele pediu a alguém que trouxesse Fair e passasse a folha. Ajude-me a descobrir o que está aqui e de onde veio o papel. Fair olhou para o papel por alguns segundos, tendo que conter o desconforto causado pela energia caótica. Guardou o papel e assentiu. Vou me esforçar ao máximo. Richard assentiu. Não estarei aqui por 1 ou 2 semanas. Espero que você possa me dar uma resposta até lá. Você vai. Praton estava claramente envolvido em um plano para atrair o mestre para uma armadilha. Não importa se foi intencional, esteja ele vivo ou morto, ele pagará o preço. Sua família estará morta na semana que vem, assim como quaisquer amigos ou alunos que tenham tido a mínima participação nisso. O grande mago estremeceu, mas não conseguiu pensar em uma maneira de persuadir Richard a ser misericordioso. Ele acabou ficando em silêncio e saiu da sala. Poucos minutos depois de Fair sair, mais 2 magos entraram e colocaram cartas na mesa de Richard. Ambas estavam rotuladas como confidenciais, e uma era de Saint Martin, enquanto a outra era da Irmandade das Sombras. A Irmandade era a rede de informações mais poderosa de Norlan e havia cobrado 300.000 moedas de ouro pelo conteúdo daquela carta. Richard sabia que esperava receber a carta informativa da Irmandade, mas a de Martin foi uma surpresa. Ambas tinham conteúdo semelhante, referente a pessoas próximas a Praton. Richard franziu a testa diante da semelhança. Como Martin sabia que queria aquilo? No entanto, decidiu ignorá-la depois de um tempo. Tinha coisas demais para fazer naquele momento para se preocupar com aquele aliado inquieto. Na tarde do dia seguinte, um enorme número de especialistas e cavaleiros rúnicos invadiu os territórios do Marquês Praton Jr. Observando as potências que voavam em frente ao seu castelo, o Marquês mal conseguia virar a cabeça para o jovem abatido no meio de tudo. Vossa Graça, por que ataca minhas terras sem motivo? Os direitos dos lordes são sagrados, e quaisquer disputas podem ser resolvidas por... Não, corra! Praton Jr. percebeu que Richard não estava ouvindo, uma bola de fogo azul do tamanho de um punho sendo reforçada por 3 rostos que entoavam feitiços ao seu redor. A bola de fogo rapidamente cresceu para 5 metros de largura, destruindo o moral do castelo e levando as pessoas a fugirem. No entanto, os cavaleiros rúnicos de Richard cobriram todas as rotas de fuga, matando-os imediatamente. Por quê? Praton Jr. gritou em desespero. Por que você está fazendo isso? Porque você é filho do seu pai, respondeu Richard, estendendo a palma da mão. A enorme bola de fogo azul desceu repentinamente sobre o castelo, começando a ganhar velocidade ao longo do caminho. O mundo ficou em silêncio enquanto chamas azuis explodiam no meio do castelo, espalhando-se em todas as direções. Tudo perdeu a cor, os prédios se desintegrando enquanto as muralhas do castelo explodiam. Quando as chamas se extinguiram, tudo que restou foi um pedaço de terra brilhante. O próximo, disse Richard calmamente, voando para o sul. As lendas e os santos o seguiram, enquanto os cavaleiros rúnicos se formaram atrás deles. Richard liderou 4 lendas, 30 santos e 500 cavaleiros rúnicos por milhares de quilômetros para aniquilar 3 marqueses e 2 duques. Isso derrotou toda a família direta de Praton, deixando apenas alguns ramos secundários. Ele também não planejava deixá-los escapar, mas, para os mais fracos, dividiu suas tropas em grupos de 10 cavaleiros rúnicos, liderados por uma potência cada. Os outros lordes da aliança finalmente perceberam o que ele buscava, mas quando tentaram interferir, uma família que em breve poderia disputar o trono de Fausto já havia sido aniquilada. Esse desafio à ordem nobre chocou todos os lordes da aliança sagrada, mas apesar de uma enxurrada de protestos, ninguém ousou tentar detê-lo, enquanto a família de Praton era destruída. Richard liderou pessoalmente seus seguidores e lendas para capturar o pequeno grupo de pessoas sobre o qual havia sido informado.
Capturaram 5 no total, 3 homens e 2 mulheres. Um deles era amigo próximo de Praton, enquanto os outros 4 eram seus alunos. Richard olhou os perfis deles enquanto se encostava na mesa. Vocês devem saber por que estão aqui, então respondam honestamente se não querem o mesmo tratamento. Os 5 estremeceram, entreolhando-se antes de decidirem cooperar. Contaram-lhe tudo o que sabiam, sem ousar esconder nada. Richard ouviu em silêncio, mas em certo momento interrompeu repentinamente um dos alunos de Praton. Ele visitou Fausto? O mago de 30 anos assentiu imediatamente. Sim, mestre Pra. Não, aquele bastardo do Praton me contou pessoalmente. Quando foi isso e por que ele iria ao palácio? Bem, ele disse que era algo importante e envolvia alguém poderoso, mas eu não sei bem os detalhes. Ouvi dizer que era sobre outro mago. Richard mergulhou em profunda reflexão, considerando a linha do tempo. Praton fora para o Deep Blue e pouco tempo depois de sua visita a Fausto, levando Sharon consigo. O que quer que ele tenha feito lá, provavelmente estava relacionado à conspiração. Suas piores suspeitas estavam começando a se concretizar. Capítulo 135. Brasas. Enquanto Richard ainda refletia sobre a conexão de Praton com Fausto e a energia caótica contida naquele documento, um guarda entrou apressadamente. Vossa Graça, as tropas lideradas por Lord Homini foram detidas no território do Marquês Sispec. O Marquês está liderando pessoalmente um exército para detê-lo. Homini. Richard lembrou-se da missão que havia atribuído ao assassino santo. Homini levará outros 230 cavaleiros rúnicos para o território do Barão Alson, um sobrinho distante de Praton que, na verdade, era filho bastardo. O que ele está fazendo? Richard franziu a testa. Ele havia ordenado que toda a resistência fosse ameaçada com uma declaração de guerra. Seus despachos eram particularmente poderosos contra a maioria dos exércitos, capazes de avançar direto para o meio de qualquer exército e matar o comandante. 2 outros grupos haviam sido detidos pelo assassino, mas ambos simplesmente avançaram e forçaram os inimigos a recuar. O próprio Homini era quase um santo celestial, e com as 2 adagas dente de dragão que adquirira recentemente, não haveria como detê-lo. As forças inimigas são muito teimosas, Vossa Graça não tem medo da batalha. O Marquês Sispec é primo do Duque Sangue de Ferro e parece ter um filho que se juntou aos eruditos. Outro cavaleiro correu. Vossa Graça, Lord Homini enviou uma mensagem dizendo que suas forças estão cercadas e que vai haver uma batalha. O Richard parou e suspirou, olhando para um mago vestido de preto atrás dele. Onde está o filho de Sispec agora? Esta maga tinha muitos contatos no submundo, mas fez uma careta de frustração e balançou a cabeça. É difícil rastrear os acadêmicos, Vossa Graça. Ele pode estar bem na nossa frente, mas eu não saberia. Tanto faz, vamos lá então. Vou só tirar isso do velho. Richard saiu do quartel, convocando seus seguidores e potências antes de abrir um enorme portal no ar. Ele então o atravessou na frente, seguido por seus seguidores. Todos por perto ficaram boquiabertos. Como ele conseguia transportar tantas pessoas para tão longe? Não havia vestígios de nenhuma arma divina ali, e o portal fora construído com um aceno de mão. Os guerreiros atordoados entraram pelo portal um após o outro, encontrando-se a centenas de quilômetros de distância. Abaixo, havia um exército de dezenas de milhares de soldados, cercando algumas dezenas de pessoas que estavam de costas uma para a outra. No meio do exército cercado por santos para protegê-lo, o Marquês Sispec deveria estar muito animado. No entanto, sua expressão agora era de morte enquanto olhava para o enorme portal no ar, observando todos os guerreiros poderosos que o atravessavam. Por que um portal tão imenso apareceria ali? O Marquês não conseguia entender o motivo. Mesmo magos espaciais habilidosos só conseguiam se transportar. Portais de longa distância como esse só podiam trazer outros em um de 2 cenários. Era premeditado com matrizes em cada extremidade. Ou o conjurador possuía equipamento divino. Corria o boato de que apenas o Império Milenar possuía tal item em toda Norlan, e que ele só podia ser usado algumas vezes. Sispec sentiu um arrepio percorrer a espinha. Se Richard conseguia construir um portal desse sob demanda, quão poderoso ele era? Será que ele realmente se tornará épico? Richard olhou para o enorme exército de Sispec, concentrando-se por alguns instantes nos 7 santos e nos 30 cavaleiros rúnicos. Os que estavam abaixo de repente se sentiram como terra olhando para o sol, recuando para suas formações apavorados. Seu olhar puro deixava claro que conseguir escapar seria extremamente afortunado desta vez. Richard, o Marquês ergueu a voz, você está matando os lordes da aliança sem motivo. Você está quebrando todos os costumes. Isso é fazer de toda a nobreza um inimigo. Richard olhou calmamente para o homem. Terminou de tagarelar? O rosto de Sispec imediatamente empalideceu. Ele esperava que Richard estivesse pelo menos um pouco agitado, mas essa calma implicava uma determinação absoluta. Não havia costumes que o detivessem. Qualquer um em seu caminho seria alvo da terrível máquina de guerra Archeron. O Marquês virou a cabeça, procurando o mago de túnica cinza que lhe dera conselhos valiosos nos últimos meses. O homem era um bom amigo de seu filho e ajudara todo o marquesado a prosperar a ponto de capturar 2 baronetes próximas. Essa interceptação também fora ideia daquele mago. No entanto, o conselheiro não estava em lugar nenhum. Sispec ficou rígido, mal se lembrando de que o homem havia se despedido dele na noite anterior. Sua cabeça se lançou para trás para olhar para Richard, o rosto se enchendo de desespero diante da sede de sangue sem emoção no olhar de Richard. Richard nem sequer o olhava, apenas fitava o horizonte. De repente, ele percebeu que 1 bilhão de razões não convenceriam Richard a se abster de agir. Havia uma que o levaria adiante de qualquer maneira. Sua Excelência Sharon. Vossa Grácia, espere. Não atassem. Vou retirar minhas tropas imediatamente. Os olhos nublados de Richard se voltaram lentamente para o homem abaixo. Quer se retirar? Tudo bem. Me dê seu sol e corte sua mão.
O quê? Eu não sei onde ele está. Ele deixou a família há alguns anos em busca de aventura. Então você é inútil. Não, você não pode me matar. O Duque Orleans é meu primo. Ele não vai te deixar livre se você me matar. Um olhar de ridículo passou pelos olhos de Richard. Sua excelência não vai cair em desgraça comigo por causa de um lixo como você. Dito isso, ele ergueu a mão e apontou para a frente. A luz azul rapidamente se transformou em uma explosão de chamas destrutivas, atingindo o Marquês e reduzindo-o a cinzas. Richard reabriu o enorme portal e conduziu seus subordinados de volta para fora, com uma voz severa ecoando ao sair. Romney, continue. No campo de batalha abaixo, dezenas de milhares de soldados começaram a fugir em todas as direções. No entanto, Richard não tinha interesse em persegui-los. A notícia da morte de Sispec espalhou-se rapidamente por toda a Aliança Sagrada, atingindo também o restante de Norland. Os nobres que antes protestavam silenciaram, e ninguém mais ousava culpar Richard. Este incidente provou a determinação de Richard, e não havia sentido em argumentar contra tal determinação. Nem todos os lords agiram por interesses econômicos, alguns realmente agiram com base em seus próprios princípios e orgulho. No entanto, não havia sentido em provocar uma fera enlouquecida em nome da tradição. Não havia glória em tal morte. Além disso, isso poderia ser considerado uma rixa familiar em alguns aspectos, apenas uma com maior influência. Muitos lords se convenceram de que Richard não estava completamente errado. No quinto nível das Ilhas de Fausto, o Duque Orleans encarava um relatório urgente com o rosto pálido. À sua frente estavam vários de seus subordinados mais próximos, além dos jovens talentos da família, incluindo Bay e Agamenon. Ele bateu levemente na mesa por um longo tempo antes de falar. Sispec é apenas um primo, mas sempre foi muito próximo. O que vocês acham? Um jovem da mesma idade de Agamenon se adiantou. Pai, Richard está demonstrando desprezo pela nossa família. Se não lhe respondermos, sofreremos humilhação por décadas. Sugiro que exijamos um pedido de desculpas e uma indenização, ou declararemos guerra. Não venceremos, disse Agamenon friamente ao lado. O rosto do jovem imediatamente inchou. Vejam só os nossos recursos. Só perdemos para a família real. O que Richard tem? Ele tem guerreiros fortes, mas nós também temos. Além disso, aqueles que o servem são apenas cães em busca de dinheiro. Quão leais podem ser? Eles vão se dispersar depois de um pouco de pressão. Besteira, vamos perder. Agamenon raramente xingava, e dessa vez deixou sua posição clara. Os olhos do jovem quase se incendiaram enquanto ele o encarava e cerrava os dentes. O que você quer dizer com isso? Meu pai o nomeou seu sucessor. Você ainda não é o patriarca. Já está tentando se impor? A reputação da família Orleans vale a pena para você beijar a bunda do Richard? A expressão de Agamenon não mudou, mas ele tocou o punho da espada. Para alguém que nunca se deixava abalar por nada, aquilo era mais do que uma simples expressão de raiva. Capítulo 136. Cedendo. Agamenon normalmente teria sido incitado a agir por insultos de que ele era um puxa-saco, mas desta vez se conteve. O Duque Sangue de Ferro ouvirá tudo, mas apenas franziu a testa sem dizer uma palavra em resposta à indignação com seu herdeiro. Ele estava evidentemente em conflito com a morte de Sispec, a ponto de ignorar as provocações flagrantes. Bay foi quem se manifestou. Essas lendas sob o comando de Richard não são grande coisa, apenas uma pequena vantagem numérica. Dito isso, qualquer um que queira lutar uma guerra com os Archerons pode ir em frente. Não vou me meter nisso. Fora de Agamenon, todos na sala ficaram alarmados. Embora Bay fosse a lenda mais jovem da família Orleans, seu poder havia disparado no momento em que ela entrou no Reino Lendário. Ela já estava no nível 23 e havia despertado uma série de habilidades poderosas, começando a rivalizar até mesmo com o Duque Sangue de Ferro em habilidade de combate. Bay, por que você faria isso? O jovem estava confiante justamente porque a família tinha duas lendas próximas ao Reino Épico, mas se Bay não estivesse disposta a ajudar, isso não faria sentido. No entanto, ele também não teve coragem de provocá-la como fez com Agamenon. Porque Richard não estava errado. Não há motivo para o Sangue de Ferro vingarem um homem inútil como Sispec. Sispec é seu tio. O seu também. Se quiser entrar em batalha, vá lutar contra uma das lendas do Archeron para vingá-lo. Como eu vou encarar uma lenda? O jovem era apenas um santo comum. Basicamente, qualquer ser lendário poderia matá-lo com um só golpe. Então saia da minha frente. Ela parecia perder a paciência. O jovem ficou chocado, irritado e envergonhado. Lançou um olhar acusatório ao Duque, mas foi tudo o que pôde fazer. Bay era conhecido por ser a reencarnação da Imperatriz Apeiron, com um apetite por matar e uma completa ausência de medo. Se ele realmente a provocasse, ela não hesitaria em matá-lo instantaneamente, mesmo diante do Duque Sangue de Ferro. Na verdade, ele sabia que ela adoraria. Assim como muitas outras famílias nobres, a família Orleans não tinha problemas com endogamia. Ele já havia cobiçado sua forte linhagem de sangue da sombra do pesadelo antes, mas seus avanços incessantes haviam despertado a ira. Chega! Interrompeu de repente o Duque, com o peito arfando enquanto olhava para Agamenon. Você é meu sucessor, explique sua posição. A culpa é do Sispec, não do Richard, disse Agamenon diretamente. Não faz sentido lutar uma batalha que não podemos vencer, principalmente quando estamos errados. Quantas lendas você acha que se apegariam a um navio afundando só por dinheiro? Não se esqueça do sistema de pontos de recompensa. Essas palavras do jovem reticente chocaram a todos, inclusive o próprio Duque. As nuvens em sua mente pareceram se dissipar. De fato, não havia ninguém que pudesse se tornar uma lenda com uma personalidade fraca. Alguns deles poderiam ser tentados pelo dinheiro, mas 4 lendas não serviriam a Richard só por isso.
Ele claramente tinha a capacidade de oferecer-lhes mais do que isso, e eles precisavam ser convencidos também por sua habilidade pessoal. O Duque ainda estava um pouco ressentido e olhou para Bey. No entanto, ela apenas se aproximou e o encarou com seus olhos quase brancos. Ele tem razão. Mesmo que eu me esforce ao máximo, não há como vencermos. O quê? Como? Até o Duque ficou chocado. Porque é Richard. Se ele decidiu fazer algo, precisa estar confiante. Por que ele revelaria a notícia do desaparecimento de Sharon tão diretamente? Por que quebraria todas as tradições e mataria nobres sem julgamento? Ele está motivado para vingar Sharon, mas não é do tipo que simplesmente enlouquece e faz isso sem um plano. Mas então ele estaria desafiando toda a aliança sagrada. Então ele está confiante em nos derrotar. Sim, ele é jovem, mas você mesmo viu sua ascensão. Podemos ter milênios de história, e ele pode ter chegado ao poder por apenas algumas décadas, se incluirmos Gatton, mas longevidade não corresponde diretamente ao poder. O inimigo dele está sentado no palácio, não somos nós. O Duque suspirou, recostando-se em seu assento. Você está certo, estou ficando velho. Bey deu um leve sorriso. Quando se tornou lendária, houve várias ocasiões em que outros se sentiram ofendidos por sua arrogância. Aqueles séculos mais velhos que ela não se dispuseram a lhe dar o respeito que ela merecia, mas isso foi resolvido pela violência. Eventualmente, ferimentos graves em 2 deles silenciaram os demais. Da mesma forma, Richard estava usando a família Orleans como um trampolim para o poder. Ele poderia ou não estar disposto a fazê-lo, mas foi assim que os dados caíram. Sispec o forçou. A resolução tomou conta do rosto do Duque Sangue de Ferro. Vai dizer à família de Sispec que esse assunto será encerrado aqui, não vou insistir nisso. A maioria dos presentes parecia sombria. Embora as palavras do Duque parecessem duras, ele admitia a derrota. No dia seguinte, outra declaração pública causou caos em Norland. O poderoso Duque Sangue de Ferro efetivamente cedeu aos Archerons, chocando toda a nobreza do plano. Desde que Richard demonstrou seu poder, cada um de seus atos foi implacável e ignorou completamente os costumes e as leis. O desaparecimento de Sharon o enfureceu profundamente, e a fera feroz estava mostrando suas garras. A rendição de Orleans não despertou nenhuma emoção em Richard. Quando a notícia se espalhou, ele estava no Deep Blue e ouvindo um relatório do professor Fair. Descobriu-se que o pergaminho vinha da família real da Aliança Sagrada, fabricado exclusivamente para o governante e seus herdeiros. As dezenas de seres também foram encontrados, todos vindos do caos primordial do vazio. Essas formas de vida não poderiam sobreviver nas terras ordenadas controladas pelo dragão eterno. Fair ajustou a imagem mágica que eles estavam observando, escolhendo um esboço em particular de um elemental da terra com um corpo pequeno e uma cabeça enorme. Sinto que esta pode ser a chave. O que é? Vem de um mito sobre as raças antigas, um ser conhecido como Senhor da Pedra. Um elemental com carne de verdade, ele funde o poder do caos e da ordem em seu corpo. Mas isso o torna incapaz de viver na maioria dos ambientes, restringindo-o à fronteira entre a ordem e o caos. Para que serve? Richard franziu a testa. Tudo no pergaminho estava gravado em sua mente, mas o Senhor da Pedra era a única exceção. Por algum motivo, sua imagem mental dele sempre acabava um pouco confusa. Fair provavelmente também notara isso. Não temos utilidade para ele. A ordem está nas profundezas de nossas almas, e seu caos primordial é tóxico. Até mesmo um ser épico poderia ter o coração explodido se o comesse. No entanto, ele tem uma capacidade extraordinária de estimular mutações. Então a Peyron pode comê-lo? Ela usa as leis do caos. Sua Majestade teria o mesmo fim. Ela não tinha mais ordem, então o veneno se aplicaria a ela na direção oposta. No entanto, a raça de Sua Excelência é claramente antiga, e dizia-se que o Senhor da Pedra era uma iguaria essencial para a evolução dessas raças. Você não sabe o nome da raça dela, sabe? Perguntou Richard. Não, o grande mago balançou a cabeça. Saber tudo isso já era louvável. Felizmente, Richard já tinha a resposta. Ele assentiu e pegou o pergaminho, teleportando-se para o semiplano de Sharon e caminhando até a biblioteca antiga. Entre os 7 livros que havia lido, havia um intitulado História dos Celestiais Primordiais. Capítulo 137. Um vislumbre da verdade. Richard passou os dias seguintes visitando a biblioteca sempre que tinha tempo livre, concentrando-se em absorver o conhecimento contido naqueles livros. Depois de ler tudo o que pôde sobre os seres celestiais primitivos, ele passou um tempo tentando decifrar aquela linguagem ancestral. Rapidamente percebeu que eles eram uma fusão de caos e ordem, diferente de tudo que já vira. Assim como todos os outros planos sob o controle do dragão eterno, a língua divina de Norland era a personificação da ordem. Richard havia aprendido alguns trechos da língua caótica com o poder de seu verdadeiro nome e da lua azul também, mas essa língua celestial parecia buscar um equilíbrio perfeito entre os dois. Ele rapidamente percebeu que esse Senhor da Pedra devia ser a chave para o crescimento de Sharon, o que a atraía para tanto perigo. Seu físico estranho não representaria problema algum para alguém cuja energia vinha das estrelas e conseguia assimilar todas as outras. Praton usou essa notícia como isca para atrair Sharon, mas a questão agora era: quem havia lhe dado aquele pergaminho? Uma resposta que ele temia surgiu em sua mente. Richard sentou-se e fechou os olhos, examinando cada marca naquele papel que agora estava gravado em sua alma. Aquelas linhas retorcidas não tinham ordem, mas não era esse o objetivo do caos? Enquanto aquelas incontáveis linhas dançavam descontroladamente em sua mente, ele se viu rapidamente se aprofundando na análise. Esta era sua primeira tentativa de decifrar o caos, mas ele relaxou e se dedicou à tarefa. Lentamente, mas com segurança, uma nova imagem se formou em meio àquelas incontáveis linhas, a de mãos esguias cerradas em punhos enquanto se lançavam para a frente. O poder irrompeu pelos braços, dilacerando o espaço enquanto se chocavam contra o alvo.
Um tênue traço roxo foi deixado para trás enquanto a força viajava 1000 metros, rumo a uma figura bela e pequena que escondia um poder avassalador. Aquela figura estava gravada em seu coração dolorido, relacionada à mais bela de suas memórias. Os olhos de Richard se abriram rapidamente, relâmpagos atingindo o ambiente ao seu redor enquanto ele confirmava seus medos. No entanto, aquela raiva líquida foi rapidamente reprimida dentro dele, começando a borbulhar sob a fria racionalidade enquanto ele se levantava com uma pergunta em mente. Quão longe ele estava de se tornar um ser épico? Sem dúvida, ele era o rei desta geração. Suas conquistas eram incomparáveis, com apenas o misterioso São Martinho talvez chegando perto de representar uma ameaça. Mas a Imperatriz Apeiron era um prodígio entre os gênios do passado. Até Philip e Ferlin precisaram se unir para derrotá-la, e sua compreensão de combate atingiram um ápice que ninguém mais conseguia igualar. Sharon podia suprimi-la usando puro talento e força física, mas ele não conseguia fazer o mesmo. Apeiron finalmente se colocou completamente em seu caminho pela primeira vez, e não havia como se mover ao redor dela. Ele não beijaria suas botas mais uma vez, então precisava atravessar a distância. Para isso, teria que fingir calma até estar pronto. Após causar uma enorme tempestade em Norland, os Archerons pareceram desaparecer completamente. A linhagem de Praton havia sido extirpada quase completamente, com praticamente todos os que ainda estavam em Norland mortos. Embora inevitavelmente houvesse alguns parentes distantes ainda vivos, o sangue deles era fraco demais para capturar a atenção de Richard. Ele retirou todas as suas tropas, espalhando seus subordinados mais poderosos em seus vários planos. Tirando a enorme recompensa pelos eruditos, os Archerons pareciam estar acabados. Tudo continuou normalmente. Os Archerons continuaram com sua próxima lista, liberando a sexta peça de Midren, enquanto o armamento de mana foi arquivado até que alguém tivesse os pontos necessários. Potências continuaram a correr em direção a Faelor para participar das batalhas contra dragões e demônios. E um grande número de artesãos e magos também foram atraídos para se juntar às enormes oficinas estabelecidas pelos Archerons. Dragões e demônios eram constantemente transformados em pontos, permitindo que os fortes crescessem. Enquanto alguns azarados caíam em batalha, mais e mais surgiam para se juntar à frente. Resumindo, tudo voltou ao normal de repente. A única diferença era que a linhagem de Praton agora não existia mais em Norland. Em meio a suspiros de alívio, muitos nobres se perguntavam quais seriam as motivações de Richard. Muitos logo chegaram à conclusão de que ele estava ganhando tempo. Afinal, muitas outras famílias estavam começando a imitar o sistema de pontos de recompensa e o alcançariam mais cedo ou mais tarde. Quanto ao motivo da comoção absoluta daquelas poucas semanas, acreditavam que era ansiedade. De fato, ansiedade. Os Archerons tinham acabado de perder seu apoiador épico, o que deixou sua posição instável. Talvez Richard assumisse esse manto no futuro, mas nunca se podia ter certeza. Houve santos celestes que não conseguiram se tornar lendas, e lendas talentosas que nunca passaram dessa linha. Ao contrário do reino lendário, tornar-se épico não era simplesmente uma coisa. Alguém poderia ser considerado épico se atingisse o nível 27, mas essa não era a base do sistema. O verdadeiro teste era a capacidade de preservar a vida e escapar das garras de um Archlord, além do domínio de leis poderosas para alimentar o combate. Podiam ser leis de nível superior em um plano primário, ou as leis fundamentais de um reino secundário, mas o importante era o poder. A independência que os Archerons almejavam precisava do apoio de um ser épico, e o frenesi inicial de Richard fora julgado como uma proclamação de que ele poderia se igualar a ele. No entanto, os nobres gostavam de conspirações e estavam começando a ficar imprudentes. Achavam que as constantes demonstrações de poder de Richard eram apenas uma maneira de desviar a atenção da verdade. Enquanto todos esses rumores continuavam a se espalhar, um Richard exausto finalmente retornou a Norland em silêncio. Seu corpo inteiro parecia irradiar fadiga, mas momentos após chegar ao castelo de Blackrose, ele se dirigiu à sala de comunicação e inseriu uma marca no círculo que nunca havia usado antes. Era o círculo do Palácio Imperial da Aliança Sagrada. A figura de Julian apareceu no instante seguinte, o pânico percorrendo seus olhos com o que viu. No entanto, o agente do caos rapidamente sorriu e se curvou. "À vossa graça. Por que me procuraria do nada? Apeiron está por perto? Sua Majestade Apeiron, Duque Richard. Não se esqueça de quem eu sou. Qualquer desrespeito à Sua Majestade incorrerá em minha ira. Ignorarei a primeira ofensa, mas se houver uma próxima vez, não falarei mais com você." Richard sorriu, mas não disse nada. Julian esperou um momento antes de continuar. "Sua Majestade está nas profundezas do vazio em busca de algo. Seu retorno está previsto para daqui a 3 meses. Ela está perto das terras distantes e não há como se comunicar com ela." A surpresa passou pelo rosto de Richard. "Como você está sendo tão direto? Eu esperava uma briga." Julian sorriu. "Respeito seu poder absoluto, vossa graça, e aquele frenesi que demonstrou algumas semanas atrás. Não havia nada no seu antigo eu que merecesse meu respeito." Richard curvou-se levemente. "Tudo bem, então, peço desculpas pelo meu comportamento. Gostaria de saber se Sua Majestade enviou um pergaminho contendo desenhos de várias criaturas caóticas para o meu professor?" As sobrancelhas do mordomo se uniram por um instante, mas ele finalmente assentiu. "Correto. Sua Majestade mandou Sua Excelência Praton enviar os desenhos. Desconheço o motivo." Richard fez uma pausa antes de suspirar profundamente. "Fico feliz que você tenha admitido. Além disso, quero lhe contar uma coisa com antecedência. Estou voltando para Fausto. Entrarei lá no dia em que Sua Majestade retornar." "Voltando? Você quer dizer?" Julian ficou surpreso.
Sim, o homem imediatamente caiu na gargalhada, curvando-se sem conseguir se controlar. Como não conseguiu se recuperar depois de meio minuto, falou entre risos. Você está se tornando inimiga de todas as famílias poderosas de Fausto. Você será dizimado. É mesmo? Richard riu de volta. Naquele dia, mais notícias chocantes se espalharam por Norland. Richard Archeron seguiria as antigas tradições, invadindo Fausto. Muitos se lembraram de anos atrás, quando Gatton marchou contra Fausto com apenas 13 cavaleiros. O que seu filho prodigioso faria? Ao longo dos 3 meses seguintes, um lado deixaria sua marca nos livros de história, enquanto o outro se tornaria uma nota de rodapé. Seriam as várias famílias poderosas da Aliança Sagrada, ou Richard e a singular família Archeron. Esta seria uma estrada cheia de espinhos, cada passo inundado pelo sangue e pela glória de nobres ancestrais que serviram como degraus ao longo do caminho. A guerra estava chegando e sangue seria derramado. A tempestade de fúria Archeron se abateria sobre a Aliança Sagrada, esmagando tudo em seu caminho ou se dissipando ao longo do caminho. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.